Eu acho que é a qualidade de vida que você tem aqui. Você trabalhar, mas você trabalha e você tem a segurança. Você trabalha e você tem um carro que você pode comprar. Você trabalha, você faz uma viagem para um lugar que você nunca foi. E no Brasil, eu não teria metade do que eu tenho hoje e não teria as experiências também que eu tenho hoje. Oi, Allcasters! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Allcast. Hoje nós já temos mais uma convidada. Ela mora aqui nos Estados Unidos há quase 4 anos. Ela é formada no Brasil em fisioterapia. Ela ficou no au pair por 2 anos e ela com certeza tem muita história para contar pra gente. Seja muito bem-vinda, Thailma. Oi, Adriana, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo, dirigiu uma eternidade para poder chegar aqui. Valeu a pena. Mas deu certo. Uhum. E aí vamos começar um pouquinho com a sua história do Brasil. Tá bom. O que você fazia no Brasil? Então, eu morava no Brasil, né? Sempre morei com a minha família. Primeiramente a gente morava num bairro, depois de um tempo, quando eu fui começando a chegar na idade, assim, da adolescência, a gente se mudou. Foi a minha primeira mudança, né? Se assim, qual lugar, posso amiga, dizer. do Brasil mesmo? Sou de Salvador. Salvador, Bahia. Uhum. E aí, por volta dos meus 15, 16, a gente se mudou. Então, foi a nossa primeira mudança, né? Para uma casa diferente. Então, eu cresci num lugar e, de repente, a gente fez uma mudança. E aí, foi na época do ensino médio. No ensino médio foi quando eu tive o meu primeiro contato com a ideia de um intercâmbio. Teve um programa, né, chamado Conexão Mundo, onde eles escolhiam alguns estudantes para participar de um processo onde alguém dos Estados Unidos vinha, era tipo um coach, e aí a gente era separado em grupos, e esse coach ia ficar responsável por cada grupo. E eu passei nessa seleção para poder estar nos grupos com os coaches, né? Você precisava fazer, eu acho que era um teste simples, assim, de inglês, enfim. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato com alguém diretamente dos Estados Unidos. E no final de toda essa seleção, eles selecionavam 10 estudantes para... E você já tinha um inglês naquele tempo? Não inglês como eu tenho hoje, mas, assim, eu sabia um pouco, mas eu tinha muita insegurança. Porque a gente, de qualquer forma, a gente estuda um pouquinho no ensino, Sim, na escola, né? o básico. Só que é bem o básico. Mas você fez algum curso, assim, antes? Sim, eu comecei a fazer o curso no começo do ensino médio, que era para chegar no inglês, digamos assim, tinha um intermediário, avançado, enfim. Então, eu fiz 4 anos de curso. E foi bem legal, mas assim, eu nunca aprendi o inglês profundo de você realmente se comunicar, né? Era basicamente aquele verbo to be, tem presente, passado, futuro. Então, pra mim, quando eu tive o primeiro contato, eu não sabia quase nada, né? E aí, no final dessa seleção, eles selecionavam os 10 estudantes para trazer para os Estados Unidos, que era para Denver na época, mas eu não passei. E eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha muita esperança de vir para cá naquela época. Pra Denver é no Colorado, não é? Denver, no Colorado. Uhum. Aí, pronto, passou esse período e você... Passou esse período e aí eu continuei no ensino médio, né? Terminei a escola e aí comecei a faculdade. Não pensei mais em outras possibilidades de vir para cá, assim, de forma concreta. Eu sempre tive a ideia de que eu queria vir para os Estados Unidos, que eu queria conhecer. Eu era fascinada pelos vídeos de assistir no YouTube aquelas lives em 4K, que eles ficavam andando pela cidade, assim, em vários estados. Então, eu sempre tive um desejo muito forte de vir para cá. Mas, infelizmente, na época que eu tava pensando, nunca aconteceu. E você falando dessa parte de que você ficava assistindo vídeo das pessoas viajando pelo mundo, eu fazia muito isso. Tinha um casal... na verdade, era um casal. Essa moça, ela era do Rio Grande do Sul, se eu não tô enganada, que o nome do canal é Agora a Gringa Sou Eu. Não conheço. E eu assistia muito ela fazendo vídeos vivendo aqui. Nos Estados Unidos, e pra mim era tipo, ai, queria tanto. Mas pra mim, na época, era tipo, impossível. Sim, então, eu imagino. Pra mim, provavelmente pra você, eu acho que você tinha esse sentimento de tipo, eu queria muito fazer o intercâmbio, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim. Não, exatamente. Assim, eu nunca me bloqueei muito, eu sabia que ia acontecer, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso acontecer. Mas eu sabia que um dia eu ia estar aqui. Era assim, era um sentimento muito forte em mim, sabe? Porque eu me imaginava aqui. Mas, enfim, assim, eu via a condição da minha família, eu via a minha condição, né, de saindo da faculdade, eu era bolsista, então, assim, eu vendia muita coisa na faculdade para fazer dinheiro extra, porque ou eu bem estudava ou bem trabalhava, então, foi uma época muito desafiadora que eu realmente me perguntei, será que realmente isso é possível? Mas, assim, eu acho que se Deus colocou algo no meu coração... porque será possível. É porque é possível, né, então, logo quando eu estava terminando a faculdade, eu
ainda pesquisava, né, sobre formas de vir pra cá, e aí eu vi alguns vídeos no YouTube, né, sobre au pair. Acho que foi a primeira vez que eu escutei essa palavra, né, au pair. E aí, quando eu gosto de uma coisa, eu fico obcecada, né? Menina, eu assisto dia e noite até entender como realmente aquilo funciona. Então foi aí que você conheceu o au pair através Foi aí. Você lembra da youtuber que você assistia? Tinha um YouTube chamada Drica Queiroz, que eu era obcecada pelos vídeos dela, literalmente. Tipo assim, eu assistia e foi bem na época que ela tava começando a vir pra cá. Eu acho que ela ainda tá aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se ela ainda faz vídeo como hoje, mas assim, ela fazia muitos vídeos mesmo sobre a rotina, sobre o processo. E eu adorava assistir tudo porque eu queria entender, né? Como é que foi e como é que funcionava. Uhum. Eu também, quando eu descobri sobre o au pair, eu comecei a maratonar vídeo de meninas que moravam aqui. Sobre au pair, como que era a vida. E uma das meninas que eu assisti muito foi a Mi Alves, o nome dela. Ah, eu conheço. Você conhece? Eu assisti ela também. Mi Alves. Ela Cara, mesmo. eu amava os vídeos dela. Sim. Aqui. Exatamente. Inclusive, eu acho que ela ficou até amiga da Host Family, né? Ela foi embora pro Brasil, depois ela voltou pra visitar eles. Acho que ela tá na Europa agora, by the way. Eu acho que ela tá Sim, lá. ela fez sei lá quantos intercâmbios. Sim, menina. Eu acho que ela adorava essas coisas e, assim, ela se jogou mesmo. Foi. Mas, assim, quando eu via pra cá, eram esses vídeos que eu assistia e tinha uma menina que também era da minha escola, que ela veio pra cá como au pair e eu não sabia. Eu tinha lá no meu Facebook. Ela, acho que era uma série a menos que eu na época, né? E logo na época que eu tava pesquisando, eu vi ela postando no Facebook que ela tava em Nova York. Aí eu falei, como que essa menina foi pra Nova York? Eu preciso descobrir. Sim. Tipo assim, como assim, gente? Porque uma das coisas que eu quero fazer e tal. E aí ela fez uma caixinha de perguntas. Ela tava falando, eu vim com o au pair, nananã. E aí ela tava explicando, na época, foi bem quando o Covid explodiu, né? E eu lembro que ela falava algumas coisas sobre que ela tava bem, falando com a família do Brasil, né? E dando, assim, um pouco de satisfação para os amigos dela no Facebook. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais a fundo. Eu pensei, olha, se eu já tô vendo algumas coisas sobre au pair, tô vendo alguém que realmente foi. Então não é um negócio de tráfico humano, né? Que não vão me levar, vão me roubar lá quando eu chegar, vou desaparecer. Então, pra mim, tipo assim, isso ajudou bastante, sabe? Eu fincar um pouco a minha ideia de vir pra cá. É engraçado porque essa parte do tráfico humano era isso que a minha mãe achava. Porque era só menina que participava, jovenzinhas. Aí ela ficava, que nada é isso. Aí até ela entender que... né? Porque né, do interior, a minha mãe, ela não entendia muito bem o que era isso. Mas, enfim, aí você depois começou a maratonar as coisas, aí foi procurar os pré-requisitos. Não, aí você decidiu ser... Sim, então, aí foi quando eu pesquisei, né, e vi os pré-requisitos. Então, se eu não me engano, eu já tinha todos os pré-requisitos, porque eu já dirigia, eu tinha experiência, eu tinha o inglês, né, o intermediário, não era um inglês avançado, mas tipo assim, eu não tinha medo ou vergonha de falar, eu ainda não me sentia segura o suficiente, mas eu tinha um inglês suficiente, pelo menos eu achava, né, pra vir pra cá, e os outros requisitos, na idade, tava tudo direitinho, não era casada e tal. E aí foi quando eu procurei a agência pela primeira vez. Eu pesquisei, tinha, né, STB, Cultural Care e a Au Pair in America, que são as mais conhecidas. Sim. E a Au Pair in America tinha uma agência na minha cidade de Salvador. Era Experimento, né? A Experimento, exatamente. Como a Cultural Care normalmente era online, que você fazia, eu queria ir numa agência pessoalmente, né? Então, foi quando eu fui lá pela primeira vez. Então foi isso que fez você decidir, tipo, escolher a Experimento só por conta do escritório? Isso. Ou porque você... Desculpa, pode falar, amiga. Não, eu queria te perguntar se você gostou deles, da agência e tal, do atendimento, etc. Quando eu pesquisava, as meninas falavam que tinha os seus prós e contras para cada agência, né? Tinha agências que eram mais difíceis, você conseguia vir, algumas que o processo era mais fácil. E como você bem sabe, o Experimento tem o ITAP. Então, eu lembro que quando eu fui lá, foi bom saber que tinha uma agência onde eu podia ir pessoalmente. Então, eles estavam respondendo as perguntas. Então, eu vi que não era uma coisa assim só online. Para os meus pais também, deu um pouco mais de garantia de que não era tráfico humano. Então, tipo assim, isso ajudou bastante a ter um pouquinho mais de segurança, sabe? E o coordenador da agência foi super legal, ele me explicou tudo, mostrou experiências de meninas que já tinham vindo pra cá. E aí foi quando a ideia começou a se concretizar mais ainda pra mim. E aí você fez os testes, você passou no ITEP? Fiz os testes, passei, tinha as experiências, depois fiz a entrevista com eles. E aí fui passando. Quando chegou a parte da grana, foi a hora que o negócio apertou. Mas... A Experimento, ela é em dólar, né? É 800... peraí. Não, R$750 a inscrição e eu acho que o match é $800, não é? O match, na época, eu acho que eu estava com uma promoção, acho que eu paguei $500, se não me engano. Que na época, eu acho que foi uns 2.500. E era 700 e pouco também a inscrição.
Aí você preencheu toda a documentação lá que eles pedem, o application, ficou online? Isso, eu preenchi tudo direitinho. E aí fiquei esperando ficar online e conversar com as famílias. Eu fiquei muito nervosa. Você muito. ficou... Foi demorado, amiga, pra você ficar online? Não. Já foi depois da pandemia, então... Isso, não. Tranquilo. Na época que eu vim, você já estava podendo vir, mesmo com a pandemia, mas ainda estava um pouco naquela época, tipo assim, de você só podia vir pra família com Special Needs. Que é o NIE? Exatamente. Aí, logo quando eu fiquei online, eles abriram pra todo mundo. Então, tipo assim, eu não precisava. Mas, coincidentemente, eu sei que a gente vai chegar lá, mas a família que eu acabei escolhendo a primeira era Special Needs. Então, querendo ou não, eu viria de qualquer forma, né? Sim, sim. E aí você ficou online e começou a ter entrevista com as famílias? Você teve bastante família? Isso. Eu não lembro quantas famílias eu tive, mas eu sei que eu conversei com 2 famílias. A primeira, eu lembro bem que era uma família da Califórnia e eram, acho que 4 crianças. E aí, eram 2 bebês, um era especial e os outros eram crianças um pouco maiores. Eu lembro que quando eu conversei, assim, com as famílias, que eu vi eles no vídeo pela primeira vez e apareceu aquele bando de crianças, assim, no vídeo, eu falei, Sangue de Cristo tem poder, eu acho que não vai... Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que não tem condições. Acho que isso é pra começar, vamos começar com calma, né? Então, acabou não dando certo. Mas aí eu conversei com uma segunda família, que foi a família que eu acabei dando match, que era aqui em Atlanta. E eu conversei com a Rosto, gostei muito dela. Era uma menininha que tinha autismo. E tinha um menininho também. A menina tinha 3, o menino tinha 4 para 5 anos. E aí a gente conversou, eu achei ela muito simpática, ela pareceu bem paciente também com o meu nível de inglês, então a gente decidiu fechar match. Você teve o feeling com eles, então, né? Tive o feeling com eles. E aí quando você teve o match, do match até a tirada do visto foi logo em seguida? Foi demorado? Não, eu acho que logo quando eu tive match, eu já procurei logo, né, saber como é que eu conseguia tirar o visto, então eu fui pra Recife. E lá em Recife foi quando eu tirei. Recife é o mais não próximo. tem em Salvador. E em Recife também você marca em um dia só, você faz tudo. Você já leva foto e tira. Em outros casos, você tem que marcar um dia pra foto em São Paulo. E fazer outro dia de entrevista. Sim. Legal. Então facilitou. E aí, o que eles te perguntaram na entrevista? Você provavelmente estava bem nervosa, né? Como todo mundo. Tava. Eles me perguntaram sobre as minhas experiências, perguntaram o que me motivava a vir pra cá, perguntavam se eu tinha relacionamento no Brasil, sobre a minha família. Ela parecia um pouco interessada em mim também, isso me ajudou, né? Eu lembro que eu tinha um caderninho de coisas, ainda tenho esse caderno, um caderninho de coisas que eu sempre anotava, assim, sobre como identificar uma família perigo, né? Tipo assim, né? Ok, se a família parecer que tá querendo te explorar demais, você já sabe que você não vai. Então, tinham detalhes que eu tentava procurar na entrevista pra me preparar. Mas, óbvio, a gente não tem como saber de tudo, né? Muitas vezes a gente se engana. Mas, mesmo assim, eu tava ali atenta aos detalhes. Sim. E a entrevista do consulado? Foi tranquila. Foi tranquila também. Tava muito nervosa, porque alguém tinha sido negado bem antes de mim também. Logo assim, sabe? É impressionante, porque você... Amiga, já vieram aqui umas 7 meninas e a maioria delas falam a mesma coisa, que sempre tem uma pessoa na frente que é negada e já dá aquele medo. Verdade. Assim, eu percebi que é muito difícil ao pair ser negada. Mas mesmo assim, né? A gente fica preocupada. Eu sou filha única. Então, isso era uma das coisas que me preocupava, né? Eu falei, poxa, eu não tenho irmãos, então vou pensar que eu tenho embora, vou deixar minha família, né, e tal. Então, isso me preocupava um pouco, mas graças a Deus, eu fui aprovada logo de primeira, assim, rapidinho. Você lembra as perguntas que eles fizeram? Eles me perguntaram o que eu vinha fazer, né, pra que família que eu tava indo, se eu tinha alguma formação no Brasil e o que eu ia fazer quando voltasse. Eu acho que foi só isso mesmo, não foram muitas perguntas, não. Eles só queriam ter certeza, né, se eu sabia pra onde eu tava indo, se eu sabia o que eu ia fazer quando eu voltasse. Então foi tranquilo, e você já... Ficou toda feliz, né? Pegou seu papelzinho lá de aprovado. Só que na hora a gente não comemora, né? Eu queria comemorar, eu tava pulando por dentro. Mas aí saí lá com a minha cara, muito obrigada, senhora. Aí saí, menina, e depois no final fiquei muito feliz mesmo. Sim. Amiga, e sua família, eles te apoiaram desde o início pra você fazer o intercâmbio? Não. Eles ficaram preocupados, claro, né? Demais, assim. Eu tive que levar os meus pais na agência comigo, pra conversar com o coordenador, pra dizer pra eles, tipo assim, olha, isso e isso que ela vai fazer. Porque só eu falando não tava adiantando, né? Eles, assim, eles nunca me proibiram,
Mas eles não estavam confortáveis, né? Porque eles estavam muito preocupados, assim, pra onde é que você tá indo? Você tem certeza que você vai conseguir comunicar? Vai morar na casa de estranhos? Então, preocupações que são válidas, mas que a gente não pode viver na bolha pra sempre, né? Então, eu tentava mostrar pra eles que realmente o programa era sério, né? E que mostrava vídeo das meninas e que realmente o programa acontecia de forma correta. Então, eu levei eles na agência, eles conversaram com o coordenador. E aí o coordenador explicou tudo pra eles. Olha, a gente tem essas meninas que já foram, essas meninas já voltaram e tal. Eles ficaram um pouco mais calmos, mas meu pai falava que por ele eu nunca teria vindo pra cá. Eu acho que também pelo fato de você ser filha única, né? Aham. Aí tem aquele apego. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer e tudo. Então, assim, é super válido. Mas que bom, amiga, que eles, mesmo assim, com aquele apertinho no coração, deixaram você. Imagina, você viveu tanta coisa que vocês vão saber o que é que ela viveu nesse mundo. Mas, assim, se você não tivesse vindo, cara, você não ia... Você ia estar lá, sabe? Verdade. Eu tava até falando com a Cananda. Eu falei assim, cara, se eu estivesse no Brasil... O que eu estaria fazendo agora, sabe? Tipo assim, às vezes eu fico pensando, não sei. Eu acho que eu deveria estar aqui, onde eu estou. E você também. Com certeza, amiga. É bem interessante você ter falado isso, porque eu realmente também não sei. Não sei se eu estaria trabalhando já diretamente na minha área. Eu não sei se eu teria mudado de área de alguma forma. Eu não consigo me imaginar lá nesse momento, sabe? Mas eu sei que, assim, as coisas teriam acontecido Sim. como acontece pra todo mundo, mas eu sinto que eu tô num lugar que eu deveria estar. De verdade. Sim, eu também. E aí você depois teve o embarque, né? Já foi na época depois do Covid e tal. Provavelmente teve o embarque que é em grupo. Foi em grupo? Não tive meu embarque em grupo. Infelizmente, também não tive meu tour pra Nova York. Fiquei muito sentida. Na época ainda não tinha liberado, né? Porque sabia, né, que as meninas antes vinham primeiro pra Nova York. Dizem, amiga, que até hoje. Não voltou? Não. Eu tava conversando com uma mana esses dias e eu perguntei pra ela. Ela falou que não. Ela veio esse ano. E eles não fizeram. Acho que não vão voltar. Eles aproveitaram a deixa pra cortar os gastos. Pra cortar os gastos. E não deixar as meninas mais. Porque antes tinha, né? Acho que a gente ficava uma semana, talvez, em Nova York. Isso? Era quase uma semana. Chegava, tipo, numa... Eu não sei se os voos é na quarta-feira. E você ia embora no sábado. Não isso mesmo. sei, eu não tive também, não. Então, eu assisti os vídeos, as meninas falavam que era isso mesmo. Você ficava um tempinho em Nova York, depois você ia pra sua família. Mas não, eu fui direto pra família. E aí, a despedida, né, no aeroporto com a minha família foi, assim, um chororô que só. Foi a sua mãe, seu pai e mais alguém? Minha mãe, meu pai, minha tia, minha prima. Menina, foi a família quase... Foi a família em peso, realmente, de se despedir. Sabe a família mais próxima, assim, que é muito querida? Então, foi bem difícil. Assim, tem uns vídeos, assim, que às vezes eu cato, assim... Fica vendo. Aí eu vejo a minha mãe chorando, assim, e meu pai também. Foi a última vez, né, que eu vi eles. Então, você não foi lá visitá-los no no primeiro ano? Não fui. Acabei fazendo uma viagem, que eu falei, Brasil eu já conheço, vou viajar aqui. Sim. E acabei não indo, infelizmente. Eu podia escolher um ou outro, então, desde então, não fui pro Brasil ainda. Mas vai chegar esse momento. E a nossa sorte é porque hoje em dia a gente ainda pode ligar, videochamada. Não é a mesma coisa. Mas comparado a meninas que vieram, né, bem antigamente, que não tinha nem isso, imagina. Então a gente ainda tem um pouquinho de... Esse que pode ficar um pouquinho junto da família, né, nesse sentido. Mas, enfim, quem sabe eles também podem vir aqui, né, no futuro. Sem dúvida, amiga. E aí você foi direto pra casa da família aqui, né? Você desceu aqui em Atlanta, pousou aqui em Atlanta e foi pra casa deles. Quem foi te esperar lá no aeroporto? Então, foi a minha host family, né? Eu tinha passado por um voo muito longo, porque eu fiz 3 conexões, basicamente, né? Eu saí de Salvador pro Rio, Houston, Atlanta. Cheguei aqui só o pó da rabiola, literalmente. E aí, eu quase não tinha dormido, porque tava ansiosa, né, e tal. E aí, quando eu cheguei, eles estavam um pouco atrasados. Aí, eles me pediram pra esperar, né? E eu lá, naquele aeroporto gigante, malmente falando um hi, how are you? Então, assim, eu tava muito nervosa. Amiga, e pra pegar aquele trenzinho, hein? Você deu conta? Não sei, eu tô aqui, não tô? Eu não sei. Não me pergunta, Adriana, que eu não sei como é que eu cheguei a saída do aeroporto. Porque eu lembro, eu tava com no dia que a gente veio pra cá, eu tava com a Mariana, não sei, Mariana, eu fui seguindo a Mariana, porque eu não me lembro como foi que eu consegui atravessar aquele trem, não, viu? Porque até hoje eu me perco ali. Agora imagina aí, você
Nunca teve... Sozinha. Uhum. Nossa, foi o... Enfim, mas deu certo, né? Isso. Aí, no caso, quem foi te esperar foi a host mom e o host dad e as crianças ou só eles? Só os dois. Só os dois. Isso, aí eles me buscaram, aí eles se apresentaram pra mim e tal, e eu lá, tipo assim, exausta, né? Cheia de mala e cansada, suada. Enfim, aí eles me levaram pra comer, né? Eu realmente tava muita fome, né? E aí eles me levaram no restaurante. Eu lembro que o primeiro restaurante que eles me levaram foi aquele que tem cheesecake. Ai, fugiu o nome agora. Que é bem famoso. Ai, não sei, amiga. Enfim, depois a gente lembra. Mas assim, foi um restaurante muito bom que eles me levaram. E eu lembro que a primeira refeição que eu pedi foi fish and fries, que é peixe com fritas. Mas assim, eu comi, eu lembro que eu não gostei. Eu falei, ai meu Deus, saudade da minha comida do Brasil. Já tô vendo que isso aqui não vai dar certo. Eu também não sabia o que escolher. Eu olhei o cardápio, eu nunca tinha pegado um cardápio em inglês, nunca. Então aí eu li as coisas, muita coisa eu não sabia o que era. Até hoje eu tenho dificuldade com cardápio, né? Mas assim, eu já tenho me habituado. Mas a primeira vez que eu peguei, eu realmente não sabia. Então a única coisa que eu reconheci foi fish and fries. E aí eu falei, então vai ser isso aqui. E assim, comi, mas assim, falei, comida bem insossa, não sei se eu gostei. Mas aí depois a gente foi pra casa. Foi pra casa. E aí você já era noite, provavelmente as crianças já estavam dormindo, ou não? Não, era tardezinha pra Já era noite, tarde? assim. Ainda deu tempo de eu conhecê-los pessoalmente, mas aí eles falaram que eu podia subir, descansar e dormir, porque tinha sido Tava basicamente um cansada. dia inteiro, né, de viagem. Sim. E você trouxe presente pra eles, amiga? Trouxe umas coisinhas da Natura. Acho que eu trouxe a Havaiana também. Tentei trazer umas coisas bem brasileiras e algumas coisas que eles pudessem usar. Eu lembro que o meu rosto falou que ele gostava muito de doce. Aí minha mãe fez uma cocada de goiaba. Uma cocada que ela fez mesmo, sabe? Artesanal. Que, inclusive, acho que eu vou fazer qualquer dia, porque eu tenho uma saudade. Então, eu trouxe e ele adorou. Ele adorou mesmo. Então, e eles usaram as havaianas daquelas... Usaram. Usaram? Então... Até usaram. E eu pensei do sabonete também, né? Porque eu acho uma coisa mais fácil. Porque, às vezes, eu pensei em trazer umas outras coisas, mas eu falei, se eles não gostarem disso, né? Não usarem, enfim... até isso. porque se, por exemplo, tem algumas meninas que falam que eles não usam os presentes e tal. Mas se eles não ligam, você pode até, por exemplo, a comida. Se você trouxe cocada, você trouxe doce. Se eles não comem, você come. Né? E eu gosto, eu como mesmo. Exato. E o sabonetinho da Natura, ai, saudades. Aqui é caro, né, amiga, no mercado brasileiro? É caro. Eu fui lá dar uma olhada pra ver se o que eu queria comprar pra minha sogra, né? Mas aí eu não dei conta, não. Sabe onde tem na Amazon? Na Amazon? Na Amazon também vende. Às vezes tá em falta, mas vende. É mais baratinho? Eu acho que é um pouco mais em conta. Eu comprei aquele Ecos, sabe, de fruta, que tem maracujá, açaí, não sei o quê. Eu acho que foi uns $15 a caixinha com 4. Vou dar uma olhada depois. Vale sim, eu não amiga. sabia que tinha na Amazon. Bom saber. Eu vi que na Amazon tem panela de pressão, mas aí eu fico pensando, cara, eu acho que eu vou comprar uma panela de pressão quando eu for no Brasil. Amiga, pressure cooker. Amiga, eu sou preconceituosa com panela. Sou nada. Eu sou preconceituosa com panela elétrica, não sei porquê. Mas, eu acho que a pressure cooker, ela é boa pra... Porque eu já fiz feijão nela, na casa da minha host, na primeira host family que eu tava, né? E deu certo. Mas eu tenho aquele preconceito. Eu fico pensando, será que não tá passando química pra alimentar? Mas é de alumínio, mulher. Gente. Amiga, pois é. Vai, Adriana. Só Jesus na casa, viu? Vai. É verdade, amiga. Cheia de frescura. Mas enfim. Aí você... No dia seguinte você vai trabalhar? Não, né? Porque você chegou numa sexta? Isso, normalmente a gente chega perto do final de semana, acho que justamente para dar um tempo, né? Pra gente respirar. Então, não trabalhei, lembro disso. Eu lembro que, eu acho que a gente foi até no banco, tal, acho que foi isso, pra abrir conta, né? Porque eles tinham que depositar nos pagamentos e tal. Sim. E aí, logo depois, a gente também foi resolver sobre o social. Algo assim, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas eu lembro que foram os primeiros dias. Um trabalho foi mais flexível, né? Nas primeiras semanas também para me habituar com a rotina. E depois a gente foi resolver essas coisas mais de documentação. Sim. Aí, o seu schedule era fixo ou era picadinho? O meu schedule era fixo, então. Eu vim com a promessa de que eu trabalharia de segunda a sexta. E que seriam acho que era das 7 às 5. Tem que dar 9 horas, acho que era isso, das 7 às 5. E que eu não trabalhei final de semana apenas se fosse necessário, caso a minha host tivesse algum compromisso, né, de trabalho e tal. Então, era esse. Só que aí, eu lembro que na minha primeira ou na segunda semana, ela trocou a minha sexta pelo sábado, uma coisa assim. Eu já fiquei assim, tudo bem que eu sabia que isso podia acontecer, mas eles iam para um date. Então, era tipo trabalhar sábado à noite.
E aí eu já fiquei com meu pezinho atrás. Eu falei, olha, não foi isso que a gente conversou. E eu tinha muitas coisas por escrito da nossa conversa, justamente porque eu vi as meninas falando, olha, mantém que vocês discutirem por escrito, porque você nunca sabe o que a família pode falar. Te fala uma coisa de boca, e aí quando chega na hora, como é que você vai questionar que eles falaram isso mesmo? Então, eu anotei, tipo assim, olha, você concorda? Foi isso aqui que a gente conversou e tal. Então, eu falei, foi a primeira vez, eu não reclamei. Mas aí, depois disso, ela não me botou mais pra trabalhar sábado, ela só me botava pra trabalhar sexta-noite. Então, tipo assim, sempre sexta eu começava meio-dia e terminava quando eles voltavam do date. Que às vezes era antes do tempo, ou às vezes era sempre no limite, né, das 9 horas do dia. Então, acabava que meu schedule era sempre assim, às sextas eu nunca podia fazer nada à noite. Nem podia viajar, nem nada, porque geralmente era o que as meninas faziam, né? Sim. Assim, eu podia negociar com eles, eu tenho certeza que eles eram flexíveis, mas era o meu schedule de sempre. Tipo assim, não era isso que a gente tinha combinado, sabe? Da primeira vez. Você tinha combinado durante o dia, de 8, acho que era de 8 às 5, né? Que dá 8 horas? Isso. Não, 9. Isso era, acho que o meu era das 7 às 5. 7 às 5? Isso. Ah, tá. E aí eu trabalhava de meio-dia até 10, eu acho. Era uma coisa assim, pra fechar às 9. E aí eles iam sempre pro date, toda sexta, e eu ficava com as crianças. Era muito tranquilo. Eu acho que eu não reclamava e não achava tão ruim, porque eu acordava um pouco mais tarde na sexta, e as crianças iam dormir por volta das 8. Então, aí eu ficava no meu quarto, só esperando eles chegarem. Então, tecnicamente, eu não tava fazendo nada que, tipo assim, ia me tirar o sossego, sabe? Então, assim, eu relevava. E eu também não saía tanto quanto eu comecei a sair depois, então eu falei assim, tá tudo bem, eu saí no final de semana. Qual a idade das crianças, amiga? Eram 3 e 5. 3 e 5. Então a mais velha já tava indo pra escolinha. O mais velho. Era o menino mais velho. mais velho. Isso, e a menina era especial, que era ela autista. E ela ficava em casa. Ele ia pra escola e ela ficava em casa, já tudo comigo. Sim. Tinha terapia. E como que foi, amiga, cuidar, assim, das condições da menina? Ela era tranquila ou era mais difícilzinha? Não, ela era muito tranquila. Assim, ela não era uma criança que me dava trabalho, não. E ela tinha terapia quase todo dia. Então, a terapeuta sempre vinha, né? Que era o EBA, que é tipo terapia... Ela fazia um pouco de terapia ocupacional, um pouco de fonoaudiologia. Então, a terapia sempre vinha. A terapeuta, desculpa. E a gente ficava lá fazendo atividades com ela. Eu ficava assistindo. Se ela precisasse de mim, eu tava lá. Mas muitas vezes eu ficava no celular, eu ficava lendo um livro, enquanto ela tava lá no quarto dela fazendo a terapia. E assim, era muito tranquilo. As minhas manhãs eram muito tranquilas. E aí, à tarde, ela tinha nap. E depois eu brincava um pouco com ela, assim... Era uma rotina muito monótona, porque eu não saía com ela, não dirigia ela para lugar nenhum, então eu só ficava em casa. E assim, às vezes demorava muito pro tempo passar, parecia que, assim, que era uma eternidade, porque o que ajuda o tempo a passar é quando a gente sai com as crianças, né? Leva pro parque, faz uma atividade extra, e com ela eu não tinha essa liberdade. Então, era um pouco monótona, mas assim, também não posso reclamar porque era muito tranquila, né? Pensando por esse lado. Sim. Então, no caso, ela tinha um nível de autismo bem leve, né? Era só porque ela não conseguia falar muito? Ela não falava, ela andava na pontinha do pé, ela não comia determinados tipos de alimentos, apenas alimentos com textura de pão, assim, né? Então, muffin, pão, enfim, essas coisas. Acho que ela tinha alergia a dairy, lactose e a outra, que eu não tô me lembrando agora o nome. Peanuts? Não, lactose e... Pode falar em inglês pra Glúten, isso. Então, tinha isso também. Então, tinha toda uma questão da alimentação com ela, mas ela também não se expressava. Então, eu não sabia o que ela queria. Quando ela não queria alguma coisa, ela só ficava assim, ela não chorava, não. Ela era muito boazinha. Ela era bem boazinha, assim. Sim. E quando você... Não sei qual era a alimentação que eles tinham, né? Mas você teve um choque cultural muito grande, no sentido da alimentação. Tive, principalmente assim, quando chegava a hora do almoço, né, que eles não têm costume de ter aquele almoço, aquele prato cheio, arroz, feijão. Aí foi a gota d'água pra mim, quando eu realmente comecei a perceber. Mas assim, eu sempre cozinhei, sempre gostei. E eu cozinhava bastante lá também, né? Quando eu precisava fazer a minha alimentação. Então, a minha hosta sempre deixava eu colocar na lista algumas coisas que eu queria comprar. E eles sabiam que eu cozinhava. Então, eu sempre oferecia pra eles, né? Vocês querem um pouco? Eu fiz isso, fiz aquilo. Então, eu sempre tinha o meu almocinho. Às vezes não tinha, então eu ficava bem triste. Mas quando dava, eu fazia, assim. Então, eles eram bem de boa, assim, no sentido de comprar suas coisas e tal. Então, na primeira vez que a gente conversou sobre isso, eles falaram, você pode pôr o que você quiser na lista de compras e tal. Eu falei, beleza. Aí, quando chegou a primeira vez que eu cheguei, na primeira semana que eu cheguei, o meu host me levou no mercado, que era, inclusive, um mercado que vendia algumas coisas brasileiras e umas coisas internacionais, né? E aí, ele falou, pega o que você quiser, não sei o quê. Eu falei, que bom, muito obrigada. Então, eu peguei o que eu precisava, não abusei nem nada.
Mas aí, chegou depois, passou acho que 2 semanas, então as coisas foram acabando, né? E eu falei assim, olha, eu preciso ir no mercado, preciso comprar mais algumas coisas. Aí ele falou, comprar o quê? Eu falei assim, não, comprar um iogurte, comprar uma carne, comprar um arroz, né? Pra poder fazer meu almoço, as coisas. Aí ele falou, mas você tá levando dinheiro com você? Eu falei assim, mas então, a gente combinou que eu poderia colocar as coisas na lista de compras, não é? E, tipo assim, eu não tô pedindo nada demais, nada que vá, né, passar dos limites, por exemplo. Tô pedindo uma picanha, tô pedindo carne moída, essas coisas. E aí ele falou assim, não, mas carne é muito cara. E, infelizmente, assim, você pode pegar as frutas, mas a carne não. E eu falei... Como assim? Aí foi o meu primeiro choque, o primeiro baque, né? Logo na segunda semana. E aí, eu lembro que tudo que eu discuti com a minha hosta. Eu mal falei com o rosto, assim, né? Em todo o processo. Então, tudo eu falei com ela. Então, eu voltei pra ela. Eu falei assim, olha, eu não sei se tá havendo uma falha na comunicação, mas a gente conversou que eu ia poder colocar as coisas na lista e eu não tô pedindo nada demais. Então, ela falou assim, não, me desculpa, claro, você pode colocar. Então, ela sempre me deixava usar um aplicativo que chama Instacart, que você coloca as coisas e eles entregam em casa, né? Então, ela sempre fazia as compras dela e ela falava, põe aqui no aplicativo que você quer, que quando eu pedir as minhas compras, eu peço as suas. Então, funcionou. Então, acabou que foi. Que bom, né? Mas eu fiquei um pouco assustada. Falei, eu tô na família perigo. Já fiquei assim, tô na família perigo. Não, mas aí funcionou bem, graças a Deus. Não tive problemas mais, não. Ai, que bom, amiga. Porque acho que a pior parte é a comida, assim, da host family ficar negando, sabe? Eu passei por isso. Então, assim, não foi uma experiência boa, não. Assim, eu acho que o meu rosto, eu acho que ele tinha um pouco disso, sabe? Às vezes de ter um pouco do espaço dele e tal, porque quando eu conversei com essa primeira família, eles falaram que queriam alguém para ser parte da família. Era uma das minhas perguntas. Vocês estão procurando alguém para ser só o pé ou vocês estão procurando alguém para, de fato, fazer parte, né, da família, da rotina, das atividades? E aí eles falaram, não, a gente tá procurando alguém pra fazer parte da família. Mas quando eu cheguei lá, não era bem isso, né? Eles tinham a rotina deles e eu sempre ficava de lado, sabe? Eles saíam, viajavam, passeavam. O aniversário da menina uma vez chegou e aí eles não me falaram nada. Eu passei a semana toda perguntando, vocês vão fazer alguma coisa com o aniversário dela chegar e tal? E eles falaram, não, a gente tá vendo, talvez a gente viaje e tal. E me mostraram o lugar. Menina, o dia do aniversário da menina chegou, eles sumiram. E eu fiquei em casa sozinha, você acredita? Mano. Eu fiquei passada, assim. Eu falei, acho que eles... Não sei se talvez eles não tenham muito jeito pra isso, ou se eles de fato têm a família deles e vivem na bolha deles, o que não tem problema nenhum. Mas, assim, não foi a expectativa que eu criei, sabe? E também não foi o que a gente tinha conversado. Porque eu acho que tudo na base da conversa... Por exemplo, você queria fazer parte da família? Eu queria fazer parte das atividades, sabe? Se eles fossem num parquinho, assim, nem que fosse final de semana, eu não me importava de estar junto, porque a gente não tem ninguém aqui. E quando a gente chega, a gente não tem ainda amizade. Então, eu queria fazer um pouco parte das atividades, sabe? Mas eu acho que não era isso que eles estavam procurando. Qual era a região, amiga, daqui da Georgia que você morava? Era em Roswell. Já era numa região legal. Era uma região legal. Porque na minha região... Qual foi a sua primeira região, amiga, mesmo? Cumming, longe. Não era muito longe de mim, a propósito. Roswell e Cumming são o quê? 25 minutos? É mesmo? Fica perto de Alpharetta também? Fica, Alpharetta fica entre Roswell e Cumming. Verdade. Eu acho que também, amiga, essa região que eu tô morando, ela é próxima, mas ao mesmo tempo ela é longe. Porque eu acho que deve ser a última parte de Marietta já, né? Porque logo depois já é Smyrna. Eu acho então, por isso que é tão longe de você. Eu acho que é porque não tem highway perto de você, amiga. A rodovia, né? A principal, eu acho que não é muito perto de ti, por isso. Então, por isso que acaba ficando um pouquinho mais longe. Mas, enfim. Então quer dizer que você nem viajou com a família? Não viajei, não fui pra lugar nenhum. E aí, pequenas coisas foram acontecendo nesse período que eu tava com eles, né? Uma delas era que a gente tinha discutido que eu teria um carro pra utilizar no meu tempo livre. Era isso que eu ia te perguntar, se você teve carro. Isso, então. Quando a gente conversou, ela falou, não, a gente tá em processo de compra de carro e tal. E aí, quando você chegar aqui, se a gente não tiver comprado ainda, a gente já vai comprar, não sei o que. Eu falei, tá bom, beleza, sem problemas. E aí, Pina, quando chegou, o carro não tava lá, né? Beleza, eu ainda tinha que tirar a drive license da Georgia, então
a gente não estava em processo, demorou um pouquinho. Mas aí eu sempre perguntava, olha, a gente combinou que eu teria um carro para usar no meu tempo livre e tal. E aí ela falou assim, não, a gente está em processo. Aí sempre me falava, até um carro, ela me mostrou a foto dizendo que estava pensando em comprar, não sei o que. Eu falei assim, não, então beleza, está acontecendo, não vou pressionar eles, né? Vou ficar aqui exigindo e pressionando a família, mas eu queria ter certeza de que ia acontecer como a gente combinou. Mas aí, menina, passou janeiro, fevereiro, março, abril, nada. E aí só me enrolando. Aí chegou maio, aí eu já tava assim, estressadíssima. Assim, eles deixavam usar Uber. Não, eles não deixavam dirigir o carro deles. Eu perguntei várias vezes, tipo assim, fiz o teste, dirigi com ele, pra ele ver que eu dirigia bem. Eu dirigia muito bem, né? Já dirigia bastante no Brasil. Apesar de ser um carro grande aqui, mas mesmo assim eu dirigia bastante. Então, eu dirigi com ele, mas assim, ele nunca deixou eu dirigir o carro deles. Eles tinham 2 carros na garagem. Não podia tocar. Ele... A minha amiga fala que... isso que eles me deram uma bicicleta, né? No carro, nunca veio, mas eles me deram uma bicicleta. E aí, menino, uma vez eu pedalei até o mercado brasileiro de bicicleta, você acredita? Amiga, eu acredito. É um mercado que não era tão longe de onde eu morava, mas era tipo assim, acho que era uns 10 quilômetros, um pouco mais, assim. Foi assim, uma paulada, porque a bicicleta não tinha marcha. Ainda começa por aí, não me deram nenhuma bicicleta com marcha. Pedalei até o mercado brasileiro, porque eu falei assim, eu não vou ficar sem comer o que eu quero comer, vou de bicicleta mesmo, e fui. Cara, eu usava muito bicicleta na Flórida também, porque eu não tive carro, né, amiga? Eu fui a tonta. Outra. A segunda tonta. Tonta. E aí aconteceu a mesma coisa comigo. Eles falaram assim, olha, a gente tem 2 bicicletas. Ai, olha ele, agora veja, eles andam de bicicleta? Pois é. Né? Aí eu pegava a bicicleta e andava pra todos os lugares. Ia pra Marshalls. Aí eu comprava as coisas na Marshalls, colocava tudo na cestinha da bicicleta e vinha embora. Que coisa, né? Assim, a gente... Não tô falando mal e desmerecendo, porque eu sempre gostei de bicicleta. Então, eu usava muito a bicicleta pra, tipo assim, fazer tipo um cardio, né? Depois de trabalho, eu saía pedalando, ia pros parques. Então, eu adorava bike. Mas eu não podia ir pra bicicleta pro cinema. Longe. E tudo é longe, né? Você sabe que tudo aqui é 20 minutos de carro. Bicicleta, então, é 1 hora. E, amiga, eu acho que não é todo lugar que tem aquela ciclovia, Ainda né? tem eu acho isso? que fica perigoso. Eu morria de medo. Pelo menos na Flórida, é mais comum as pessoas andarem de bicicleta lá. Porque tem, né, mais... como é que fala? Litorânico, digamos assim. Mas no litoral e tal, né? Exato. Então, assim, é comum as pessoas andarem de bicicleta e tal. Mas eu acho que aqui fica até um pouco mais perigoso, né? Com certeza. Porque o trânsito da Georgia não compara com Flórida. Pois é, então, aí fiquei com essa bicicleta por um tempo, dava pra quebrar um galho, eles me deixavam usar o Uber, ela botou o aplicativo do Uber no meu celular e botou o cartão dela. Aí falou assim, olha, você pode usar e tal. Aí eu perguntei uma vez, eu tenho limite pra usar? Porque eu tenho que ter certeza que eu não tô abusando, né? Eu fiquei preocupada, porque eu sei que Lyft aqui é muito caro, Lyft, Uber, é tudo muito caro. E aí ela falou assim, não, tô tranquila, você pode usar, beleza. Eu usava, mas assim, eu às vezes não saía muito porque eu não queria gastar demais no cartão dela, né? Mas aí esse carro nunca chegou. E aí eu comecei a ficar chateada. Eu falei assim, poxa, eu tô deixando de sair, tô deixando de fazer as coisas que eu quero fazer. Tinha lugares que eu queria ir, era um pouco distante, eu não ia, porque eu não queria gastar muito no cartão pra não abusar. Mas eles também, a gente combinou que eu ia poder usar o carro. Eles não me deixam usar o carro deles, não compram um carro que falaram que iam comprar, né? Eu vou começar a sair, eu vou mesmo pra onde eu quiser ir, porque eu tô também tentando ser flexível, não tá acontecendo. E aí, comecei a sair. Falei assim, tô saindo sem medo, elas não tinha limite, vou sair sem dó e piedade. Mas assim, eu não saí de propósito, eu saí porque eu ia sair. E aí, chegou um tempo que ela falou assim, aí teve um dia que ela me parou e falou assim, mas você gastou muito no cartão com o Uber. Eu falei assim, me desculpa, não foi de propósito, eu realmente tinha lugares pra ir, eu precisava ir, e se você quiser, eu posso usar o seu carro e tal, mas assim, não rolou. E aí, eu continuei saindo, aí ela botou um limite no Uber pra mim, que eu não podia passar desse limite. Quanto, amiga? Era $300 por mês. $300. Mas assim, se eu fosse pra um lugar e voltava, era $60. Eu sei. Porque a minha última família, a família indiana, eles me davam Uber também. E eles me davam menos até, eles me davam 250. E, amiga, era 3 corridas. É 3 corridas. Já era. Uber aqui é muito, muito caro. Muito caro mesmo. E você tem que dar tip ainda no final, né? Dar gorjeta, não sei o quê. E aí, quando você vê, vai. Eu sei que quando a gente pensa $300 é bastante dinheiro, mas quando você vai numa corrida de Roswell pra Cama, é $40. Então, quando você vê, não tem mais nada. E aí foi quando a situação começou a ficar um pouco... estremecida. Tipo assim, eu comecei a ficar um pouco chateada, sabe? Porque eu tava sentindo que a minha liberdade aqui tava comprometida.
porque eu não estava conseguindo sair com as meninas como a gente programava. Muitas meninas me davam carona, eu comecei a fazer amizade. Mas, às vezes, tinha coisas que as meninas não podiam vir buscar sempre, né? Então, comecei a ficar bem triste, assim. Aí, eu sentei e conversei com elas algumas vezes, né? Com meu inglês de bolinhas, assim. Mas preparava um script para conversar com elas. E falar, olha, não tá acontecendo como a gente combinou. Então, assim, esse carro vai chegar, não vai chegar? Me fala a verdade e tal. E aí, ela, não, a gente tá resolvendo, não sei o quê. Eu sei que numa dessas, um dia eles me chamaram para conversar. Eu já tava aqui... eu acho que isso foi em junho. Acho que foi bem na época, assim, do meu aniversário. Acho que foi em junho. Olha, ele falou assim, a minha mãe tá doente, a gente tá tendo algumas questões financeiras, infelizmente a gente não vai mais ter au pair. E foi quando meu mundo caiu. Porque eu não tava esperando, né, isso chegar. Tipo assim, eles não estavam apontando que eu fui um problema nem nada. Eles começaram a falar isso. Isso 6 meses depois? Isso. E aí a gente decidiu colocar a menina na escola... para ela interagir mais, né? Uma escola especial, não sei o quê, que a gente estava esperando uma vaga por muito tempo e a gente conseguiu. Então, a gente não vai mais precisar ter au pair. Mas a gente vai te dar todo o suporte que você precisa para encontrar uma nova família. Você não precisa sair daqui em 2 semanas, que normalmente, né, é o prazo para as meninas conseguirem uma família nova. Então, você pode esperar com calma. Se passar de 2 semanas, você pode continuar aqui o tempo que você precisar. A gente não está te expulsando, mas infelizmente a gente não vai mais continuar no programa. A gente vai sair do programa de au pair. E aí foi quando, tipo assim, meu mundo caiu, literalmente, porque eu não estava esperando, né, o rematch. Apesar de ter sido um friendly, né, um rematch amigável. Mas eu não estava esperando, assim. Eu cheguei no quarto aos prantos, comecei a ficar em pânico, assim, comecei a ficar nervosa. Porque... por mais que eu não estivesse 100% feliz lá, eu fiquei apavorada. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que me mudar já. Tipo assim, se eu tinha chegado, tinha 6 meses. Então, eu fiquei um pouco preocupada. Depois, eu fui me acalmando e percebi que foi pra melhor, né? Se assim eu posso dizer. Mas fiquei bem tristinha, assim, no começo. É também porque eu acho que o novo, ele assusta muito, né? Então, imagina, aí a gente fica, meu Deus, eu vou ter que fazer novas entrevistas, conversar com outras famílias. Pra onde eu vou? E se eu pegar uma família que é pior do que essa, sabe? É muita coisa que passa na nossa cabeça. É o fim do mundo. Pra mim, né? Foi bem difícil mesmo o rematch, mas vale a pena. Sempre você vai encontrar alguma família. Sempre tem alguma família que... E aí você provavelmente encontrou, né? Sim, amiga. Eu conversei com algumas famílias e nesse processo, né, da procura da segunda família, eu ficava muito preocupada em ter que mudar da Georgia. Né? Porque eu tinha feito amizade aqui, aí eu falei, vou ter que mudar de novo, eu conhecer gente de novo, né? Não sei se eu vou gostar da família. Enfim, mas eu não tinha escolha. E aí, comecei a conversar com as famílias, conversei com a família da Califórnia, era uma moça que queria um au pair para cuidar de um filho especial. E assim, muitas famílias com crianças especiais me procuravam porque eu tinha o meu background em fisioterapia. Então, eu tinha experiência com crianças especiais no estágio de pediatria. Então, de fato, eu sabia como lidar, até exercícios e tudo, assim, eu sabia, óbvio, não ia exercer a minha profissão, mas assim, eu sabia o que fazer. Então, assim, isso mexia, né, com as famílias, né? Tipo assim, deixava os olhos delas assim, brilhando quando via o meu currículo e tal. Então, essa moça veio, falou comigo, disse que gostou muito de mim, era por cuidar só de um menino especial, ele era adolescente, mas tinha uma condição lá rara e tal. E aí, ela achou que eu seria um bom match pra eles, só que ela ainda ia entrar no programa. E aí, eu falei com a minha LCC, né, a minha coordenadora. E aí, a minha coordenadora me jogou um balde de água fria, dizendo que não ia dar certo, porque ela ia entrar no programa ainda. Eu falei, não, mas ela disse que já vai fazer o processo rápido, não sei o quê. E aí, ela falou assim, tá bom, se é o que você quer, a gente vai fazer esse processo pra você fechar com essa moça. Aí, eu falei, tá. E aí, nisso, essa moça tava super interessada em mim. Ela era muito legal, conversava comigo, dizia que a gente ia arrumar um quarto pra mim lá, quando chegasse lá e tal. E aí, menina, um dia, de uma hora pra outra, por Deus, Adriana, a moça me mandou uma mensagem dizendo que eu era uma interesseira, de que eu só queria fechar um match com ela porque eu estava interessada em ir nos parques nacionais da Califórnia. Tipo assim, eu vou chegar lá, você vai entender por que eu tô falando isso. Que horror. Que eu só estava interessada também em sair com carro e blá, blá, blá. Tipo assim, uma mensagem, sabe, sem pé na cabeça? E tipo assim, o que ela falava, de fato, foram pequenas coisas que eu mencionei. Eu falei, não, que legal, Califórnia, eu amo os parques nacionais, sempre quis conhecer. Tipo assim, quando você conversa com a pessoa que mora num estado que você gosta, você menciona as coisas. Mas assim, eu nunca falei como se isso fosse a minha prioridade, né? Jamais estava fazendo uma entrevista. E essa moça me mandou, do nada, no dia seguinte, uma mensagem assim, dizendo que estava cancelando todo o nosso match.
Eu fiquei devastada, sem entender o que aconteceu. A minha LCC veio falar comigo, falando assim, olha, isso aconteceu, eu sinto muito. E aí, menina, eu não sei como, mas assim, eu fui juntando as peças e eu acho que a minha LCC falou com ela. Porque a minha LCC não queria que eu fechasse o match com ela. Porque não era interessante pra minha LCC que eu fechasse o match com uma família que ainda não estava nem no programa, porque eles já queriam me realocar para uma próxima família. E a minha LCC ficava falando, eu tenho essa família aqui pra você de Marieta, eu tenho essa família pra você de Roslyn. E ela ficava me empurrando essa família, você não queria, eu queria pra família da Califórnia, que eu gostei, né? E aí eu acho que ela falou as coisas pra essa moça, e a moça fez uma caveira minha, assim, e a mulher cancelou tudo. Eu fiquei sem ter pra onde ir. Aí você foi de novo. Aí, uma amiga minha, ela estava fechando um match, ela estava no processo do 2º ano, e ela teve várias famílias no perfil dela. E dessas famílias, ela teve 2 famílias que ela ficou muito balançada. Uma era de Massachusetts e uma era de Alpharetta. E essa amiga minha já morava aqui em Cumming, a Carol. E aí, ela falou assim, eu tô em dúvida dessas 2 famílias, mas eu tô muito balançada com a família de Massachusetts. Se você quiser, eu posso te indicar a família de Alpharetta, que eu também queria muito ir, eles pagam bem e tal. E você pode ficar com ela. Faz a entrevista, ver se a moça gosta de você. E aí eu vou pra família de Massachusetts, porque eram 2 famílias que ela gostou bastante. E aí foi quando eu conversei com essa família de Alpharetta. E comecei com a mãe, assim, achei ela super legal, assim, no telefone e tal. Aí fui lá pessoalmente, como era perto onde eu morava. Fui lá, conversei, gostei. E aí a gente decidiu fechar o match. Só que eu tive só que esperar algumas semanas para mudar, porque a menina que tava lá estava saindo, então eu ia entrar. E aí a gente fechou o match, então eu só mudei de cidade. Ah, entendi. De bairro, eu acho. E tinha quantas crianças essa família? Eram 2. Eram 2? Maiores dessa vez, a menina tinha 9, o menino tinha 7. E você gostou deles, amiga? Eles eram bacanas? Olha, de cara, assim, eu gostei mesmo. Gostei mesmo, não sabia o que estava por vir, né? Chegaremos lá, mas gostei. Tinha um carro pra mim, eles me pagavam um pouco acima da média, né? Que, óbvio, é a família que decide isso. E tinha muitos benefícios. Eu não tinha um schedule 100% fixo. Mas eu gostei bastante da forma como ela lidava com as coisas. E eram crianças maiores, então ia me dar muito mais liberdade de dirigir as crianças para os lugares. Era mais para dirigir para atividade, para escola. Isso, para escola, ajudar com o almoço e tal. E para mim, tava ótimo. Eu gostava mesmo, assim, os meus primeiros meses foram ótimos. Sim. E você conversou com a au pair deles, a ex-au-pair? Tentei. Tentou. Ela era brasileira também? Não, ela era da Alemanha. Ah, entendi. E aí eu lembro que eu mandava... Ela era uma menina muito tímida, ela era bem nova também. Acho que ela tinha uns 19 anos. E eu tentei conversar com ela, tentei mandar mensagem para ela. Eu já tinha visto ela no nosso grupo, né, das au pairs da região. No meeting. Mas, assim, nunca falei com ela. Mas aí, quando eu soube que eu ia me mudar, tentei falar com ela. Perguntar, olha, tudo bem, tô me mudando. Você quer dar um passeio, né, pra gente, sei lá, sair? Ela nunca me respondeu. Essa menina nunca falou comigo. E, assim... Eu falei, tá bom. Não quer falar? Vou fazer o quê, né? Fui mesmo assim. Não deveria. Não aconselho. Porque se eu tivesse falado com ela, eu saberia o que estava por vir. Mas não falei e deixei por isso mesmo e fui. Aí, como que foi lá a chegada? Você chegou na família, eles vieram te receber, lindos, maravilhosos, como sempre, né? Isso, primeira. Foi, assim, me recebeu super bem. A casa, assim, me deixou muito à vontade. Meu quarto era no basement, então eu tinha uma entrada só pra mim, né? Por fora da casa. Então, isso, assim, pra au pair é muito positivo, né? E aí, juntou, assim, muitas coisas dos benefícios da família. Então, tinha carro só pra você? Só pra mim, gasolina paga. Então, assim, eu tava no céu comparado a onde eu vim. Pra onde eu vim, né? Então, assim, foram muito, muito boas as minhas primeiras semanas. Eu posso dizer os meus primeiros meses também. Aí depois começou a ter uns atritos. Aí depois começou, tipo assim, as coisas começaram a ir ladeira abaixo, sabe? Bem devagarzinho. Mas eu acho que, tipo assim, faltou muito posicionamento meu. Porque as pessoas vão pisando na gente, porque a gente deixa até a hora que elas vão testando o nosso limite. Então, assim, eu não me posicionava muito bem, né? Eu sigo aprendendo, né? Com experiências da vida. Mas naquela época, tipo assim, eu ainda não tinha um inglês tão bom, né? De realmente ter um argumento, de me posicionar e falar assim, olha, isso aqui não tá certo, por isso e isso. Então, assim, eu era muito... tô com tempo livre, deixa eu te ajudar a fazer isso, deixa eu te ajudar a fazer aquilo. Só que com o tempo, essa ajuda se tornou uma obrigação.
E aí, enfim, foi quando as coisas começaram a ir ladeira abaixo. E qual foi a primeira coisinha, assim, que você falou, isso aqui não vai dar certo? Olha, eu acho que uma vez, eu acho que a primeira coisa que aconteceu, eu acho que eu tava indo, eu já tava namorando já. Tava namorando já. E aí eu tinha um horário, né, que eu tinha que estar no cinema, né, que a gente tinha combinado, vamos assistir um filme, então tá X horários no cinema. E aí eu tava trabalhando, né, só que o meu schedule era muito assim, tinha dias que eu trabalhava 9 horas, tinha dia que eu trabalhava 5, tinha dias que eu trabalhava 3. E aí, nesse dia eu trabalhei 3 horas, eu acho que o meu schedule era das 2 às 5. Então, eu trabalhei quase nada, né? E aí, nesse schedule, eu tinha que realmente, às 5, já descer, me arrumar e sair, porque senão não dava horário, né, de chegar no cinema. E a minha rosto estava chegando, não sei se era não, acho que nem era do trabalho, acho que era da academia, na loja que ela tinha ido, não sei. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, olha, fulana, eu tenho um compromisso. Ela me mandou dizendo que ia chegar atrasada, acho que uns 5 minutos. Eu falei, as crianças estão aqui, as crianças eram grandinhas, né? Elas estão aqui assistindo televisão, meu quarto é no basement. Você se importa se eu descer e começar a tomar banho? Porque eu preciso me arrumar pra sair, eu sei que você já tá chegando. Pra que eu mandei essa mensagem? Adriana, por tudo que é mais sagrado, essa mulher chegou cuspindo fogo pelas ventas. Meu Deus. Assim, parecendo que eu tinha, sabe, ofendido ela em tudo. Ela, mas que absurdo, como que você só trabalha 3 horas e você tem coragem de me mandar uma mensagem dizendo que você precisa descer e se arrumar e você não pode esperar eu chegar pra olhar os meninos, que agora você deixou eles aqui vendo TV. Sendo que eles, tipo assim, eles sempre viam TV, não é? Eu não deixava eles assistindo TV o tempo todo, eu só falei isso pra eu começar a me arrumar porque eu precisava sair. E aí, ela, tipo assim, me disse um monte de desaforo, gritou comigo, tipo assim, ela tipo assim, teve um surto, assim, sabe? E você ficou tipo assim... Aí eu fiquei, o que tá acontecendo, gente? Será que estão me gravando? Será que isso é real? Porque eu fiquei sem entender. Tipo assim, foi só isso que aconteceu. E aí, eu lembro que eu falava com ela e ela subia as escadas, assim, gritando, reclamando, resmungando. Eu falei assim, tá bom, peguei, desci, me arrumei e saí. Cheguei, assim, no cinema aos prantos. Porque eu tava completamente, assim, no chão. Ninguém nunca tinha falado comigo desse jeito, né? Sim. E aí, cheguei, assim, no cinema muito chateada, né? Trey, foi justamente com ele que eu tava indo pro cinema. Ficou sem entender nada, porque eu tava, assim, aos prantos. Eu falei, como é que pode? Como é que ela fala, assim, comigo? Eu fiquei muito mal. E depois disso, as coisas só foram piorando. Mas esse foi a primeira vez, assim, que você ficou... acho que foi a primeira vez que ela explodiu, assim, sabe? Que realmente me machucou. E aí, no dia seguinte, amiga, como que foi? Então, aí depois ela veio falar comigo. Eu lembro que ela, assim, essa roça, ela tinha um jeito de me fazer me sentir... Sempre que eu era a pessoa que estava fazendo as coisas erradas, sabe? Eu esqueci como é que chama o tipo de pessoa que normalmente sempre quer se sentir a vítima. Exatamente. Então, ela sempre se fazia de vítima. E eu caía, né? Muitas vezes. Tipo assim, eu tava realmente com o meu emocional muito abalado. Não tinha família aqui. Meus amigos todos no Brasil. Tipo assim, tava começando um relacionamento, mas ainda assim, ainda era aquela coisa. Então, o nosso emocional, às vezes, tá muito abalado. A gente não percebe, sabe? A manipulação que as pessoas fazem com a gente. E aí... Jovem, né? Jovenzinha também. Você fica com medo de, tipo... enfrentar e sei lá o que pode acontecer. Eu tinha muito isso, sabe? Meu Deus, se eu enfrentar aqui, essas pessoas fazem alguma coisa comigo, assim, sabe? Ainda tem isso, amiga. Ainda tem isso. A gente sozinha aqui. Eles fazem a gente de gato e sapato. Porque eu, principalmente quando eu tava na Flórida, eu não tinha absolutamente ninguém. Nem amiga. Porque no período que eu fiquei lá, não conheci nenhuma au pair pra fazer chá. Ninguém. Fiquei 8 meses, né? Foi 8 meses. Só andando de bicicleta mesmo. Você tá salvo, tá seguro, melhor ficar do jeito que tá, amiga. Mas assim, a gente fica muito vulnerável, de verdade. E aí, né, ela me pediu desculpa, falou e tal, mas ela falou assim, mas você entende porque eu fiz o que eu fiz? Ela falava assim, você entende? Tipo assim, como tipo, tentando se justificar por uma coisa que não fazia sentido. Tipo assim, tudo bem se ela precisasse que eu ainda esperasse ela chegar... Eu jamais ia sair de casa e deixar as crianças sozinhas, gente. Ela sabia que eu não ia fazer uma coisa dessa. Não era isso que eu tinha dito na mensagem. Eu só pedi pra tomar banho lá embaixo e começar a me arrumar, porque eu precisava sair. E se ela não tinha percebido, era ela que estava chegando atrasada. Não era eu. Eu estava lá sempre no meu horário. Então, enfim, essa mulher virava as coisas, virava o jogo. E eu sempre me sentia, tipo assim, sempre me questionava. Será que eu tô realmente fazendo alguma coisa errada? Tipo assim, será que eu tô...
overreacting? Será que eu tô... Me esqueci como é que eu faço. Eu sempre me questionava, comecei a me questionar. E eu ficava parecendo que eu tava ficando doida, sabe? E assim, eu fazia muita coisa em casa, como eu falei, né? Eu acabava fazendo coisas que não era tanto a minha obrigação. Porque no começo eu fazia pra ajudar, que eu tinha tempo livre. Depois as coisas se tornaram obrigação. Então, às vezes, tinha jantar, eu acabava limpando tudo. Enfim, e aí eu comecei a ficar muito sobrecarregada. Uhum. E aí você decidiu sair de lá e procurar uma nova família, né? Então... Você ficou com eles quanto tempo, amiga? Eu fiquei com eles quase 1 ano. Quase um ano? Ah, então, ficou bastante. Ia fechar o meu 1 ano e meio de au pair, basicamente. 1 ano e meio, sim. Isso. E aí as coisas, tipo assim, só pioraram, né? Outras situações assim, às vezes ela saía com as crianças, eu acabava ficando em casa, cuidando das coisas da casa, né? Então, acabou que fugiu bastante do que deveria ser. E aí, um belo dia, as coisas não deram certo e eu acabei tendo que me mudar. E você saiu e aí ficou online de novo, teve todo um processo. Exatamente. Nessa época, eu me questionei muito se eu ainda deveria continuar no programa. Eu questionei se eu devia sair do programa, porque eu já estava muito cansada, né? Não queria morar mais com as famílias e tal. Amiga, essa daí é a que acolheu algumas au pairs que iam pra lá, não? A própria. Ah, entendi. Que é a Canana que tava falando. A própria Canana ficou lá comigo, outros amigos ficaram lá, enfim. Então, tipo assim, ela não era uma pessoa ruim, né? Ela era solteira, né? Isso, era mais solteira. Ela não era uma pessoa ruim. Eu sei, no fundo, que ela não era, mas ela passava por muitas coisas familiares e ela era uma mulher muito sobrecarregada. Então, atinge muito a gente. Exatamente. Então, eu acho que foi o melhor pra você ter saído mesmo. E até porque ela tava sempre fazendo você se sentir culpada de tudo. Exatamente, amiga. Eu cheguei numa época, assim, que eu tava triste, sobrecarregada. Eu acho que o seu emocional devia estar bem abalado também, né? Demais, demais. E aí, junto à saudade da família, né? Tem dias que a saudade da família aperta. E, tipo assim, tinham semanas que eu só chorava. E, assim, eu não sou uma pessoa que eu, às vezes, falo tanto, assim, né? Quando eu tô triste. Mas eu lembro que eu gravava muitos vídeos de mim mesma, contando como eu tava me sentindo. E eu tenho vários desses dias que às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, por que eu tava assim? Mas aí quando eu me lembro do porquê, agora não faz mais sentido. Mas quando eu tava vivendo aquilo, foi muito difícil. Foi muito difícil. E principalmente também, amiga, eu acho que é porque a gente não tem... Por exemplo, você vai desabafar com quem? Vai ligar pra família, porque muitas pessoas falam assim, liga pra sua família e tal. Eu não... Gente, quando acontecia alguma coisa aqui comigo, eu nunca ligava pra minha família. Eles iam fazer o quê, amiga? Só ficar preocupados, de mãos atadas. Tipo assim, em vez de você ajudar, eu acho que ia piorar. Porque aí eles vão ficar preocupados, iam ficar te perguntando. E às vezes a gente só quer ficar quietinha. Simples assim, amiga. Então, assim, eu nunca falei muitas das coisas, assim, com a minha família, justamente porque eu ficava com muito medo de deixar eles preocupados, deixar eles chateados. Assim, eu sabia que vir pra cá não era o mar de rosas, eu tava ciente de que muitas vezes você tem que ter muita sorte pra encontrar uma família boa. Às vezes não é nem a entrevista, sabe? É juntar a entrevista com quem você é com a sorte. Então, é uma combinação que pode também, ainda assim, não dar certo, né? Então... eu sabia que, tipo, eu ia ter muitos momentos de dificuldade, eu sabia que não ia ser família perfeita, eu sempre vim com meu pé no chão, mas ainda assim, eu sempre fui bem tratada na minha casa. Então, quando você chega num ambiente em que você começa a ser... Não é tratada como você merece e muitas vezes até tratada com desrespeito, é um baque muito grande. Principalmente quando assim, a pessoa começa a falar gritando com você, né? Se você não é acostumado a ouvir isso, Deus me livre, isso é o fim da picada. Aí você fica sem rumo, né? Mas assim, também, eu acho que é tudo uma fase. A gente fica ali naquele desespero e tal, mas a gente sabe que também vai passar, né? Então a gente fala, vamos recolher aqui, tudo bem, estou mal agora, não falarei com ninguém, vou só gravar os vídeos aqui, nem sei você gravava os vídeos. E cara, vai passar, e deu certo, né, amiga? Que você aí teve a sua entrevista de novo, né, com outras famílias, e aí você foi pra pertinho de onde eu fui. Pois foi, amiga. Então, como eu falei, né? Quase saí do au pair, mas aí decidi ficar mais um pouco, dar mais uma chance. Você pensou Pensei em sair do au pair. Pensei assim, tipo assim, eu tava quase com a mudança de visto já na mão, literalmente na mão. Mas aí eu falei assim, vou dar mais uma chance, né? Se não der certo, pelo menos eu tentei. Pra ganhar um pouquinho mais de tempo e continuar no programa. E aí, comecei a conversar com outras famílias. Nessa época eu já tava namorando há um tempinho. E aí, lembro que eu conversei com o Trey e falei assim, olha, eu tô cogitando ainda continuar no au pair, mas pode ser que eu não encontre uma família aqui, então talvez eu me mude. Ele falou assim, não, tudo bem, assim, não quero que você se mude, mas se você precisar, a gente faz dar certo e tal. Então, isso fortaleceu muito, né, o nosso relacionamento na época.
E aí eu conversei com algumas famílias, quase fechei um match com a família de Seattle, ou seja, no estado de Washington, ia lá pro West Coast. E aí ia ser bem difícil, né? Fuso horário, distante e tal. Mas aí eu lembro que eu gostei da família e acabou não dando certo, não lembro por quê. E aí encontrei essa família de Nova York. Eles moravam mais em upstate Nova York, né? Não era mais na cidade em si. E a host mama era brasileira, então eu conversei com ela tudo em português. Isso pra mim foi um divisor de águas, porque eu tive certeza do que ela queria, eu tive certeza do que ela estava me oferecendo, ela teve certeza de quem eu era. Digo, tipo, conversando, sabe? Então, ajudou bastante a saber as nossas necessidades ali. E aí você decidiu ir pra lá? Aí eu decidi dar uma chance. Cidade de Nova York, amiga? Era Austin. Aí você foi de Malicuí pra Nova York. E uma coisa que eu vou te perguntar, que provavelmente foi muito difícil, foi falar tchau pro Trey. Pois é, fui de Malicuí, pacotei tudo, deixei muita coisa aqui na Georgia, porque eu tinha os planos de voltar, né? Como eu falei, meu pé estava perto de acabar, então meu plano era, depois do pé, acho que volto pra Georgia. Então, levei só o que eu precisava para 5 meses, mais ou menos, foi o tempo que eu tinha restante. E aí, Trey me levou no aeroporto, despedidas das minhas amigas aqui, outro chororô, porque... a gente faz as amizades aqui e as pessoas se tornam nossa família, né? Então, fui direto para Nova York e aí despedi do Tracy aos prantos, mas a gente combinou, né? De se ver com mais frequência. Como Nova York não é muito longe e os voos, tem muitos voos baratos, a gente combinou de se ver pelo menos uma vez no mês. Então, amiga, mas foi deu dolorido, certo. não foi? E como? Eu via ele sempre, é só 20 minutos, né? De distância para 2 horas de voo. Então... Eu lembro que quando eu desisti do au pair... você desistiu. Eu desisti. E aí eu decidi que eu ia pra New Jersey, né? E aí ele foi me deixar no aeroporto. Tava os dois chorando, eu olhava pra ele. Ele falou que eu tava arrumando as malas. Ele tinha que ir pro outro quarto pra não ver eu arrumando as malas, porque ele começava a chorar. Ai, foi difícil. Mas sabe, eu acho que isso foi uma coisa... Foi um divisor de águas, assim, pra... ver que fortaleceu o relacionamento, né? Porque você sente que você... Não, realmente, cara, se eu tô sentindo essa dor insuportável que eu tô ficando longe da pessoa, é porque realmente... Eu gosto, Eu né? amo essa pessoa, né? Então, assim, foi muito bom pra gente também. Eu acho que pra você e ele também, né? Foi a mesma coisa. Foi, amiga. A gente conversava toda noite. A gente sempre conversava toda noite, mas era de uma forma mais intencional, sabe? E também foi legal, porque o Trey nunca tinha ido a Nova York. Então, a primeira vez... Eu acho que eu vim pra Georgia a primeira vez. E aí, depois ele foi pra Nova York a primeira vez. E aí, fui buscar ele. A gente passeou. Ele fez tudo. Ele gostou bastante, assim. A gente não moraria lá, mas a gente gostou, né? Da vibe, dos pontos turísticos. Então, foi legal. A experiência não foi ruim, não. E aí você ficou o restante do seu au pair lá? Foi legal a experiência com eles, com a família? Foi, graças a Deus, acertei. Na última tentativa, acertei. Né? Como eu falei, a Host Mama era brasileira, era muito legal, assim. Foi a melhor família que eu já tive, eu posso dizer. As crianças eram desafiadoras, de uma certa forma, porque eram 3 crianças. Então, eram 5, 3 e o outro ia fazer 2. Então, eram 3 meninos pequenos. Então, era um pouco mais desafiador em termos de trabalho, né? Eu trabalhava bem mais do que eu trabalhava nas outras famílias. Mas a host mama, o host dad, a casa, eles me deixavam muito livre. Eu tinha um carro, eu usava um dos carros, né? Pra sair se eu precisasse, levava as crianças em atividades. Então, eu sempre estava ocupada. Então, assim, a minha rotina e tudo, meu processo até terminar o au pair foi o necessário para eu terminar o au pair com chave de ouro, assim. Aí depois você voltou pra cá, né? Claro. Aí depois terminei e voltei pra Georgia. Foi a saga. De Malicuia de novo pra Georgia. E, amiga, então assim, no geral, o que é que você diria que o au pair foi pra você? Tipo assim, você indicaria pras meninas vir? O que você acha? Sim, apesar de tudo, né, que eu passei pelo au pair, e assim, a gente só falou detalhes, né, mas a experiência em si é totalmente diferente. Mas eu não me arrependo, nem por um segundo. Eu faria tudo de novo, se eu precisasse, Adriana. Mas assim, porque eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. E eu sei que às vezes, para muitas meninas, vir para cá não é isso. Às vezes elas só querem realmente visitar, conhecer, ficar um ano e ir embora, e não tem problema nenhum. Então, eu acho que o au pair, ele é um programa que, tipo assim, ele pode te abrir muitas portas se você souber para onde você quer ir, né? E também te dá experiências com o inglês, te dá experiências em outros estados aqui, te dá experiências de viagem, que talvez você não consiga ter essa mesma experiência, talvez, né, no período de vida que você está no Brasil, talvez na idade que você tenha no Brasil, que a gente sabe que às vezes muitas meninas não têm condições de fazer as viagens que a gente faz aqui, lá. Então,
eu diria que o Au Pair, ele é um programa sensacional. Ele precisa de muitos ajustes com a família, né? Uma comunicação onde a gente não fique só do lado da família, fique também do lado do Au Pair, entenda o nosso lado, né? Talvez um pouco mais de firmeza com as regras, né? Não deixar a família fazer a gente de gato e sapato. Sei que muitas meninas também não são santas, né? Não tô aqui para defender só um lado, mas eu sei que a gente é o lado mais fraco. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais cuidada. Mas ainda assim, acho que o Au Pair é um programa que abre muitas portas se você souber para onde você quer ir. Sim, eu concordo com você. E, amiga, como que você conheceu o Trey? O seu grande amor? Trey. Então, a gente conheceu pelo Facebook Dating App, a parte de date do Facebook. Tem vários aplicativos de date, né? Tem o Hinge, o Bumble e tal. E aí, a gente se conheceu pelo Facebook. Tem a parte de date do Facebook, que você pode fazer o seu perfil sendo um perfil de date. Você adiciona as fotos, os seus amigos não veem essa parte, só se você deixar. E aí, eu conheci ele lá. Eu não sabia, amiga, que tinha isso. Pois é, uma amiga minha falou isso. Você devia tentar o Facebook Dating App. Já usei outros apps e tal, mas assim, nunca tive sucesso de conhecer alguém legal. Eu falei, why not? Por que não? Né? Sim. Usei, batata. Primeiro date com ele, conheci, não larguei mais. Foi? Então quer dizer que ele foi o único que você conheceu e já deu certo? Do Facebook Dating App. Sim. Nossa, que legal. E aí ele falou com você ou você falou com ele? Eu falei com ele. Foi desinibida. Falei assim, sem vergonha na cara. Arrasou! Eu lembro que eu vi uma foto dele que ele tinha em um lugar que chama aqui Gatlinburg, que é um lugar bem montanhoso e tal. E aí eu vi essa foto e falei, olha que legal, gosto de montanhas, gosto das coisas. Eu falei assim, olha que lugar é esse? Que bonito e tal, onde que é? Aí foi quando a gente começou a conversar. E aí foi saindo em date e tal. Amiga, e como que foi o primeiro date? Foi assim... Você gostou de cara ou foi meio estranho? Então, como a gente já vinha conversando antes do date, né, com o Trey, eu acho que o nosso processo foi bem legal, porque não foi nada corrido, não foi nada apressado, sabe? Então, a gente conversava, primeiro eu lembro que a primeira vez que a gente conversou foi por chat, assim, né? Depois a gente fez uma videochamada, onde eu só escutei a voz dele. Depois, uma audiochamada, só escutei a voz dele. E depois a gente fez vídeo. Aí a gente fez vídeo a semana toda. Então a gente sempre conversava. Então, eu sabia como ele era, sabia como... Você tava tendo certeza que não era... né? Não ia me sequestrar. E aí a gente combinou num lugar público, claro que foi o Texas Roadhouse, que é tipo uma casa de churrasco, assim, estilo do Texas. E aí eu fui lá em Cumming. Então eu fui com o meu carro, ele foi com o carro dele, né? Então a gente se encontrou lá. E foi quando a gente teve o nosso primeiro date. E aí o papo? Fluiu? Fluiu até hoje, né? Exatamente, fluiu, é mesmo. Tá fluindo até hoje, então... Fluiu até o altar. Fluiu, aí depois disso a gente ia, né, date quase todo final de semana. E aí eu acho que foi no nosso terceiro, quarto date, alguma coisa assim. A gente ia ido no cinema, eu lembro que a gente estava no Avalon, que era perto lá de Alpharetta, né? E aí ele pediu pra namorar comigo. Pediu mesmo, não foi que nem a maioria dos gringos, né? Que deduz que a gente tá namorando. Ele pediu. Você deixou claro pra ele. Ela falou, olha, no Brasil a gente pede namoro. Não precisei. Veio dele mesmo. Veio dele. Eu tive que falar pro Tyler. Eu falei assim, grande amor, tu tem que me pedir, não. Sim, porque aqui eles não têm isso, né? É tipo assim, saiu no terceiro date, pra eles já estão namorando. Mas eu acho que como o Trey, ele é bem, assim, específico com as coisas, eu acho que ele queria ter certeza do que a gente era. Sim. Isso foi bom, porque eu também queria, né? Pra gente é o quê? Negócio papo furado, a gente tá namorando, a gente não tá, então... E é bom também, eu acho que porque o Trey, ele é um menino muito cristão, ele é muito certinho, né, também. Então eu acho que por conta disso. Exatamente. Né? Acho que isso fez bastante diferença mesmo. Sim. E aí depois vocês se casaram, eu fui pro casamento dela, foi lindo, maravilhoso. Amiga, você tá quanto tempo já? Em quê? Que casou? Mas foi março, então abril, maio, junho. Faz 3 meses. 4 meses. Né? Rapidinho. Sim. Menina. Caramba. A gente vai fazer 1 ano agora, dia 22 Amiga de julho. do céu. Você acredita? 1 ano. Uau, fiquei chocada agora, viu? 1 ano. É engraçado, porque a gente foi uma atrás da outra, né? Eu, você, a Ana...
foi isso, né? A Ana foi a última agora. A Ana foi a última. Pois é. Mas rapidinho, a Ana também já vai fazer 2 meses. Acho que ela casou rapidíssimo. Ela passa muito rápido. Planejando as coisas e agora já foi. Sim. É assim, amiga. Então, a gente não casou logo de cara. A gente já tava junto há o quê? 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Sim. E aí ele me pediu em casamento. A gente tava na praia com a família dele. Eu posso contar o pedido, adoro essa parte. Porque eu sempre sonhei com esse momento, né? Tipo assim, foi pra mim o meu momento de princesa, sabe? Eu nunca imaginei que alguém ia me pedir em casamento do jeito que ele me pediu. Até hoje, assim, eu me emociono quando eu penso. E você não desconfiava de nada nesse dia? Ou você tinha uma pontinha de tipo, eu sei que alguma coisa vai acontecer aqui? Olha, há uns meses antes do pedido, ele me levou na joalheria e me perguntou que tipo de anel eu gostava. Então, assim, eu sabia que o pedido ia chegar, mas eu não fazia ideia de quando o pedido ia chegar, né? Podia ser em 1 mês, podia ser em 1 ano. A gente nunca deixou isso muito claro, né? Mas, enfim. Aí eu mostrei pra ele, não, eu gosto desse aqui e tal. E aí experimentei os anéis, toda feliz. Nunca tinha ido numa joalheria, né? Sim. Então, assim, foi uma experiência muito bacana também. E aí, isso... Acho que foi em abril, né? Esse nosso passeio. E aí, quando a gente viajou, foi... Cara, vai fazer 1 ano que eu fiquei noiva. Agora, no final de julho. E aí, a gente viajou. Foi no verão, eu lembro, porque das fotos tem, assim, um pôr do sol maravilhoso atrás. Isso, exatamente. Aí a gente viajou com a família dele, né? E aí, a gente tava lá na Flórida. E aí, a gente tava na casa com a família dele e tal. E ele falou assim, não, a gente vai sair pra jantar e depois a gente pode dar uma caminhada na praia. Só que assim, a gente sempre faz isso, né? A gente sai pra jantar e eu sempre falo, vamos ver o pôr do sol, vamos dar uma caminhada na praia. Então, eu já tava planejando fazer isso. E aí, a família deles falou assim, vocês vão pra onde? Querem levar alguma coisa? Não sei o quê. Todo mundo se fazendo de doido, mas todo mundo sabia. E assim, eu não desconfiei. As meninas, as minhas amigas, na semana do pedido, elas não me levaram pra fazer a unha, mas a gente combinou de fazer a unha. Foi a primeira vez que eu fiz a unha aqui no salão. E eu também tava com unha feita por isso, né? Porque, vamos fazer a unha, todo mundo. A Ana também nunca tinha feito, então a gente foi junto. Então, assim, eu achei que era pra todo mundo, até porque a Ana também ia ficar noiva logo. Sim. Então, eu pensei, a Ana tinha falado já, eu quero fazer a unha de tempos em tempos, porque pode ser que também que eu fique noiva, não sei o quê. Então, a gente foi fazer a unha. Então, tava com unha feita. E aí, a gente foi pra praia. E aí, a gente andou. E aí, eu e o Trey, a gente... sempre pra onde a gente vai, que a gente quer tirar foto junto, a gente leva um tripé. E aí, esse tripé é pra tirar foto nossa, né? Eu boto no relógio, a gente tira as fotos, não precisa de ninguém. E aí, ele botou o tripé e falou assim, vamos tirar umas fotos, vamos fazer uns vídeos e tal. Eu falei, tá bom, né? Tava lá o pôr do sol, coisa mais linda, tava arrumadinha, porque a gente tinha ido jantar. E aí, quando chegou, menina, a hora da foto... ele começou a falar um monte de coisa, né? Eu falei, o que esse menino tanto fala aqui, gente? Que fala esse aqui, essa foto que não sai? E aí falou, e se declarou ali, abriu o coração dele. E aí, quando eu menos espero, ele começou a baixar. Aí baixou, ficou de joelho. Aí tirou a caixinha do bolso. Perguntou, falou meu nome, falou direitinho em português, meu nome. Ele pediu em português? Não, pediu, falou meu nome, pelo menos, isso aí. Ah, tá. E aí pediu falou, você quer casar comigo? Will you marry me? Aí foi quando eu fiquei, tipo assim, tanto que tem um vídeo, né? E eu fico assim, quando eu olho o anel, que eu olho pra ele, eu falo, isso tá acontecendo? E aí a praia tava deserta, sabe? Não passava ninguém, assim, foi um momento... foi muito especial, foi muito especial, só amiga. Pra vocês. Eu e ele. Aí depois ele falou assim, eu fiquei muito feliz, tá? Ele falou assim, a minha família inteira sabe. Eu falei, eles estão aqui? Eu achei que eles estavam escondidos, né? Vendo a gente. Ele falou assim, não, tá todo mundo em casa. Eu falei, como assim, gente? Eles me enganaram direitinho. Todos eles, inclusive as meninas que também sabiam. Sim. Foi ele que deu as dicas pra elas te levarem no... Uhum. Eu lembro que eu falava pra ele isso bem antes, né? Eu falava, olha aqui, se um dia você for me pedir em casamento, você make sure que a minha unha tá feita. Pelo amor de Deus, tu não me deixa... Não vai me pedir em casamento com a minha unha quebrada. Ai, que bonitinho. Ele lembrou. Ai, amiga, que fofo. São detalhes, né? Que às vezes a gente pensa que eles não se atentam, mas eles se atentam, sim. Sim. Ai, que fofo. E aí, depois de ficar noiva, foi correr atrás do quê, minha irmã? Na documentação. Não. Ah, tá. O quê? Você foi correr atrás da festa. Ah, da festa. Que amiga, olha. Eu não sei você, mas eu quase fartei. Porque assim, você talvez tenha tido mais ajuda do que eu. Eu não tive ajuda, amiga. Quer dizer, não é que eu não tive ajuda. Eu tive ajuda. Mas eu digo assim, de pessoas que falam a mesma língua, eu não tive.
Porque era só eu e a família dele. E pronto. Então foi muito difícil pra mim, tipo assim, de escolher o local, a comida, sei lá, sabe, as coisas. E foi muito... Ai, quase que eu infartei. O planejamento de um casamento, assim, eu sempre imaginei o casamento que eu sempre queria uma coisa ao ar livre e tal. Então, assim, eu tinha muita coisa salva do Pinterest até antes de ficar noiva. Porque, tipo, eu tive uma ideia do que eu queria, né? Então, eu tava muito ansiosa por esse momento. Mas, assim, é muito difícil. Porque você tem que não só, né, lidar com tudo que você já tá fazendo no seu dia a dia, você ainda acrescenta um planejamento de um casamento que vão combinar numa brincadeira. Então, eu tive muita ajuda, assim, da mãe dele, né? Eles me ajudaram bastante também. Mas muita coisa, assim, eu acabava fazendo sozinha. Porque eu acabo me envolvendo nas coisas e eu esqueço de pedir ajuda. Então, eu sempre tive isso comigo, sabe? As meninas sempre falam, você tem que pedir mais ajuda. E às vezes eu não pedia. Então, às vezes as meninas estavam sempre ali no meu pé. Olha, você tá precisando disso, tá precisando de alguma coisa. Então, as meninas que eu escolhi para serem as minhas madrinhas me ajudaram muito no processo, tanto de fazer, né, a festa, despedida, fazer algumas coisas do casamento. A Ana é muito boa com questão de organização. Então, ela me ajudou muito também nisso. Eu lembro que você fez até o... Tipo, a lembrancinha... Não sei se foi a lembrancinha, mas foi que era um jornal contando a historinha de vocês. Amigo, eu achei aquilo ali o máximo. De onde é que você tirou aquela ideia? Cara, eu que fiz aquele negócio sozinha. Ficou muito legal. Mas eu tirei algumas inspirações do Pinterest. Tipo assim, não foi exatamente o mesmo modelo. Eu meio que coloquei as coisas pessoais e coloquei algumas coisas extras que eu queria. Mas a ideia do jornal tinha várias inspirações lá. Sim. E aí eu fui só aprimorando pra ser uma coisa mais pessoal. E ficou lindo, eu amei. Eu gostei. Eu gostei muito de planejar. Muito chique mesmo. E na escolha do seu vestido, você escolheu, demorou pra você escolher? Demorou, porque, assim, eu sou geminiana e eu sou extremamente indecisa, você não tá entendendo. Então, assim, eu falava, vestido casamento. É um negócio que eu vou olhar essas fotos por anos, né? Daqui a 20 anos, eu não posso olhar esse vestido e falar, o que é isso que eu tava usando no dia do meu casamento? Então, assim, eu demorei muito. Eu sabia o modelo que eu queria, que era um modelo bem clássico, mas eu ainda não tinha encontrado, né, o vestido ainda que eu queria. Então, eu tinha visto alguns pela internet que eu tinha gostado bastante, mas a gente pensa pela internet, né? Então, a gente foi numa loja, porque eu nunca tinha vestido um vestido de noiva. Até pra saber, ok, eu gosto desse modelo, mas ele fica bom em mim, né? Porque às vezes a gente idealiza uma coisa, mas no nosso corpo não é o que a gente pensou. Então, a gente foi numa loja com as meninas, aí eu vesti um vestido que eu amei. Que eu amei, achei lindo e tal, comprei. Passaram esses dias, eu falei, não quero mais esse vestido. Devolvi o vestido. Foi. Vesti em casa, assim, olhava no espelho e falava... Esse vestido é lindo, mas ele não é o vestido... Tipo assim, eu acho que ainda não é esse. Ainda não é esse. Aí, devolvi. E aí, voltei de novo pra internet, num site que eu já olhava há um tempo, que eles têm uma opção de vestidos que se chama Try It On. Você pede o vestido, eles entregam em casa, você paga, acho que é $15 pra experimentar, e você depois devolve. Se você quiser ficar com aquele que você experimentou, você ainda ganha um desconto nele, porque ele é um vestido meio de experimentar. E aí, você pode ficar com aquele... Ou você pede um novo, você devolve, e aí pede um novo e paga o valor normal. E eles estavam com os vestidos com preços muito bons. E aí, num desses try-ons, eu, assim, experimentei um vestido que eu peguei o tamanho completamente errado. Porque meu tamanho era 1 e eu pedi um tamanho totalmente diferente. Aí deu tudo errado. Eu falei, vou ter que pedir de novo. Eu pedi de novo, que eu tinha gostado dele, mas ainda não tinha experimentado o meu tamanho. E aí pedi, o vestido caiu como uma luva. Não precisei fazer uma alteração, Adriana. Sério? Foi o meu vestido, que foi o que eu usei no meu casamento. Lindo aquele vestido, eu achei lindo mesmo. Porque eu acho assim, você teve sorte. Porque se você pega um vestido que tem que fazer ajuste... Cara, aqui é um absurdo os ajustes. Eu tive que fazer ajuste no meu. Tive que fazer, refazer. E quase no dia, na semana do casamento, eu tive que ir lá de novo pra ela fazer a bainha do vestido. Porque tava arrastando... Eu tava pisando no negócio, ia cair lá, ia ser bem na grama, que eu tava andando na grama. Assim, só um detalhe, eu fiz a bainha. Eu fiz essa alteração. Esqueci de mencionar. Só a bainha. Porque eu falo alteração porque tem muita gente que precisa apertar no peito, apertar na cintura. Mas não, eu falo em termos de tamanho, ele tava perfeito, mas como o tamanho da noiva varia, então eu só precisei fazer a bainha, que foi, sei lá, uns $120 na época. E aí ele só cortou e pronto. Ficou bom. Esse casamento tava lindo, inclusive. Obrigada. E, amiga, vocês tiveram um choque cultural, assim, na diferença de cultura como um casal? Com certeza. Eu acho que... Um relacionamento, ele em si, já é difícil, né? Eu acho, assim, que em culturas diferentes, a gente tem uns desafios aí também.
Exatamente, amiga. Isso que eu ia dizer. Eu acho que um casal em si já vem com uma bagagem muito grande, uma bagagem familiar, né? Uma bagagem de quem você é. E aí juntou essa bagagem mais a bagagem de uma brasileira com o que nasceu aqui. É. E aí, menina, tem horas que o bicho pega, né? A gente se bica, mas a gente se ama e a gente vai aprendendo a conviver. Eu acho que é um processo de realmente entender o lado do outro, né? Entender a cultura do outro, né? Tem muitas coisas que eu faço do meu jeito brasileiro, tem muitas coisas que ele faz do jeito dele americano, e a gente tem que entender que não tem certo ou errado. Ele cresceu desse jeito, eu cresci desse jeito, então a gente vai se conhecendo, né? Cada vez mais. Cada dia é uma surpresa, né? Uma palavra nova, um negócio assim que a gente aprende, que é da minha cultura, que é da cultura dele, mas a gente tem aprendido muito junto. Eu acho que essa parte de você falar que cada um tem que saber o que é certo assim, não existe o certo e não existe o errado. E realmente, porque às vezes a gente tem umas arranca-rabo, porque eu acho que aquele meu jeito de fazer uma coisa é certo e ele acha que o jeito dele é certo. Aí a gente fica assim, ó. Exatamente. Mas essa parte de reconhecer de que não existe lado certo ou errado, né? Então, você vai aprendendo a manobrar direitinho. E é um aprendizado. Com o passar do tempo, você vai pegando o jeito da pessoa. Cada vez mais vai ficando melhor o relacionamento, então... Com certeza, amigo. Eu acho que é importante lembrar sempre que ninguém tá contra ninguém, né? Eu sempre falo isso pra ele, eu não tô contra você, você não tá contra mim. O nosso relacionamento é a gente contra o problema. Então, se a gente lembra disso, a gente vai enfrentar o problema junto, né? E tenta... Mas eu sei que às vezes a gente não chega do trabalho na melhor disposição possível, né? Tá cansada, tá estressada. Aí o outro também chega cansado, estressado. E muitas vezes não é o melhor momento. Então, é sempre bom... dar um passo para trás, voltar, entender por que a gente tá assim, por que eu tô me sentindo assim, por que você tá se sentindo assim. E aí vai, mas assim, como eu falei, eu tenho pouquíssimos meses de casado. Então, assim, eu tenho o quê para aprender? Não aprendi nem 1% você tem uma vida ainda uma vida inteira pela frente. Mas, assim, o pouco que a gente tem aprendido já é maravilhoso. Sim. E também eu acho que a comunicação é muito importante num relacionamento. Acho que é o primeiro, né? Demais. Porque, gente, comunicação... através da comunicação que vem todas as outras coisas. Você consegue sanar todos os problemas através da comunicação. E isso é uma coisa que eu e o meu marido, a gente luta, minha filha, porque não é fácil. Amiga, não é fácil. Eu acho que muitos casais têm uma facilidade melhor de lidar com a comunicação por ser quem eles são, mas não quer dizer que os outros também sejam errados. É porque comunicação é difícil, comunicação... Imagina, né? A gente morou a vida inteira na nossa casa, com a nossa mãe, com o nosso pai. A gente não tinha os arranca-rabos com os pais? Com o marido não vai ser diferente. Quem sabe ainda pior, né? Porque com o pai a gente às vezes nem bate boca. Eu não podia nem bater a boca com meu pai. Então, pronto, mas com o marido a gente bate. Então aí a gente ainda sente essa liberdade, mas ainda assim a gente não pode perder o respeito. Acho que isso é muito importante. Isso é verdade. Respeito é muito importante mesmo. Amiga, é isso. Eu vou fazer um bate-bola com você. Ai, meu Deus, não sabia dessa parte. Se falasse, eu ia estar nervosa. Não falou? Me pegou de surpresa. Vamos lá. Ai, amiga, ó. A primeira é a seguinte. O momento mais inesquecível do intercâmbio. Quando eu fiz uma road trip para os Parques Nacionais na Califórnia. Ah, é? Esse é o seu... Por quê, amiga? Porque eu sempre quis fazer. A gente fez entre Califórnia e passou por Vegas, fez Grand Canyon, Horseshoe Bend, Sequoia, Yosemite e a loucura de Vegas, claro, né? Você foi em Vegas? Você gostou? Não. Assim, foi uma experiência de uma vez só, sabe? Assim, eu lembro que eu fui no 4 de julho, ou seja, vai fazer 2 anos agora. Então, assim, foi um lugar que eu fui pra dizer assim, poxa, fui em Vegas. Que loucura que é isso aqui. Porque, assim, você vê de tudo. Se Nova York tinha loucura, Vegas... É tipo assim, é muita luz, é muita música, é cassino, é gente de todo lugar. Então, assim, Vegas é lugar realmente pra você farrear. Mas valeu a pena. Mas não tem nenhum desejo de eu voltar lá. Não perdi nada lá, não. Eu quero ir só pra ver, só pra dizer que já fui. Mas eu não me anela os olhos, não, quando eu ouço falar. Mas eu quero ir um dia. Qual a mania americana que você já pegou? Eita. Vou dizer uma que eu julgava e eu falava que eu não ia fazer. E hoje paguei minha língua. Que é comer abacate com sal na torrada. E fora as outras coisas, né? De comer o milho doce, que eu falava também, que milho horrível, eu não vou comer isso aqui. Como hoje, menina, delícia. Uso a sandália com a meia. Mas assim, um abacate com sal na torrada é um que eu literalmente paguei a minha língua. Eu falei assim, mas
que palhaçada esse povo comendo esse abacate nessa torrada, gente? Não tá vendo que isso não tem cabimento? Como é que pode? Povo esquisito. Hoje, inclusive, comi meu abacatinho com a Ai, você não é que é bom isso não aqui? Não é que é bom? Pois é. Eu também, eu gosto muito. O que mais te surpreendeu na vida nos Estados Unidos? Você fala assim, como assim, amiga? Tipo assim, o que foi mais surpreendente pra você vivendo aqui? Que você falou assim, poxa, que legal, cara, que aqui eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu acho que como que eu posso dizer isso? Acho que é a qualidade de vida que você tem aqui, sabe? É você trabalhar, e você trabalha muito, tão quanto a gente trabalha no Brasil, quem sabe mais, né, em alguns momentos. Mas você trabalha e você tem um pouco da segurança. Você trabalha e você tem um carro que você pode comprar. Você trabalha e você faz uma viagem para um lugar que você nunca foi. E no Brasil, eu sei que se eu ainda estivesse lá, eu sei, teria um trabalho e tudo, mas eu não teria metade do que eu tenho hoje e não teria as experiências também que eu tenho hoje. Então, eu acho que isso para mim, de estar aqui nesse país, é isso, sabe? Essa qualidade de vida que a gente tem. Não é um país perfeito, mas eu sou muito grata de estar aqui. Muito mesmo. Sim, eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi a segurança, assim, sabe? Porque no Brasil, tudo bem que eu morava em São Paulo, eu já tava meio que acostumada. Às vezes eu usava o celular na rua e tudo mais, no metrô. Só que você fica com aquela preocupação, olhando assim pra trás, pra ver se tem alguém vendo, se alguém vai, sabe? E aqui é engraçado, porque logo quando eu cheguei, eu tinha esse sentimento também. Eu tava mexendo no meu celular e eu ficava sempre assim, ó. Mas eu acho que a segurança é uma das coisas que me surpreendeu. Porque você vai e anda aí no meio da... Pode ir agora... Que hora que é agora? 8h30? Você pode ir lá fora, colocar seu fone, fazer uma caminhada. Ninguém vai mexer com você. Exatamente. Óbvio, gente, que não generalizando, né? Porque não é 100%. Mas comparado ao Brasil... Sim. Eu acho que é uma coisa que me surpreendeu, né? Sim, não quer dizer que por isso o Brasil é um país ruim, mas que simplesmente a segurança aqui funciona de uma forma diferente. Sim. 3 coisas que toda au pair precisa saber. 3 coisas. Antes de vir pra cá. Tá. Eu acho que a primeira é tentar ao máximo saber pra onde você tá indo. Conhecer bem a família que você tá indo. Não deixa de falar com o au pair. Não deixa, sabe? Se tiver uma outra au pair, tenta. Se a família disser que não teve, procura mesmo assim. Vai nos grupos e pergunta, olha, eu tô falando com a família XXX. Alguém já trabalhou com essa família, sabe? Tem certeza porque a família mente. Então, eu diria que não vem pra cá sem falar com outra au pair. Nem au pair anterior a você. Deixa sempre por escrito o que foi conversado durante a entrevista. Se falou que ia ter um carro em tal data, anota. Make sure que a família também tenha esse contrato. Falar assim, olha aqui, isso aqui foi o que a gente combinou. Você concorda? Então, ter isso, assim, por escrito. E eu acho que se organizar financeiramente. Eu acho que é muito importante. Eu sei que aqui a gente tem muita liberdade financeira de poder comprar o celular que você quer, de poder comprar a maquiagem que você quer, de poder fazer as viagens que você quer. Mas a gente não pode deixar de pensar no amanhã, porque a gente nunca sabe se a gente vai estar numa família hoje e amanhã você ainda vai estar lá. Às vezes o au pair, ele te vira de cabeça para baixo de um dia para outro, né? De uma hora para outra, né? Então, tenha sempre seu dinheiro guardado, porque você nunca sabe quando você vai precisar, né? De ter um dinheiro de emergência para qualquer coisa. Sim, então, verdade. Seria isso. Então, nota aí, pelo amor de Deus. A música que resume a sua vida aqui nos Estados Unidos. Você tem alguma? Ai, meu Deus! Tem uma música que eu escutava muito no Brasil. Assim, são 2. Eles são do mesmo cantor. E o Tyler vai saber de que cantor é esse, que é o Billy Joel. Eu sou apaixonada pelo Billy, literalmente. Assim, tanto quanto eu amo o Elton, eu amo o Billy. Eu sou bem de música antiga, assim, amiga, sabe? eu vi o Billy Joel na... Não brinca! Como que era o nome que a gente foi? Foi. Amiga do céu. Madison Square Garden? É isso aí mesmo, amiga. Eu sei o que o Tyler tá falando, então... Eu fui. O pai dele é super fã. Mas assim, fã mesmo, amiga. De ter posters e ter coisa do Billy Joel. Aí a gente foi. Eu não conhecia, eu só conhecia aquela música. Qual? Slow down.
Viena. Crazy Child. Assim, só essa. Pois então, essas são as duas músicas que eu gosto muito. A primeira vez que eu escutei Viena foi naquele filme De Repente 30, que ela tá no trem e ela tá voltando pra família e tal. E eu fiquei apaixonada por aquela música e eu comecei a escutar outras músicas dele, né? Então, assim, eu conheço várias hoje, por causa disso, talvez não seja tão fã quanto o pai do Tyler, mas eu gosto muito dele. Então, eu adoro essa música Viena. Eu acho que ela me resume muito em termos de realmente parar um pouco e apreciar, sabe, o que eu tenho. E uma outra que também é dele, que é New York State of Mind. Que eu sou apaixonada. E eu escutei essa música quando... Eu lembro que eu tava na Times, foi a primeira vez que eu fui pra Nova York. E quando eu tava no Brasil, né, eu te falei, eu vi os vídeos em 4K do pessoal andando em Nova York. E eu pensava, um dia eu vou estar ali. Né? Um dia, eu não sei como, não tenho dinheiro, não tenho de cair morta. Mas algo me diz que um dia eu vou estar ali. E aí, quando eu vim pra cá, né... Eu acho que isso foi alguns meses depois que eu cheguei aqui. E eu fui para Nova York pela primeira vez. Eu tinha ido com a Mariana. Inclusive com a Mariana. Aí eu fui com a Mariana. Na época ela tava com uma pessoa e tal. A gente foi todo mundo junto. E aí eu tava sozinha na Times. Ela tava saindo com os amigos. E aí eu acabei ficando sozinha. E aí dei uns passeios. E aí quando eu cheguei na Times, eu coloquei essa música. E eu parei. Eu falei assim... Caramba, eu cheguei aqui. Eu cheguei em Nova York. Deus preparou o caminho, sabe? Eu realmente estou aqui. E em um outro momento, quando eu também estudei essa música, que eu também tive uma segunda sensação, assim, foi quando eu morei em Nova York. Eu não só visitei, como eu acabei morando lá. Olha. E eu tava sentadinha, né, vendo o Rio Hudson passando, e aí a música, ela fala bastante, tem uns detalhes que ela fala, assim, né, sobre você ter uma casa e tal, no Rio Hudson, tal. E aí eu falava... Ai, que legal. Puxa, eu tô aqui. E aí eu lembro que vinha lágrima, assim, no olho, sabe? De realmente eu pensar que tudo é possível, sabe? Sim. Se você crer, se você tiver fé, se você fizer acontecer, e não é fácil, mas se você realmente correr atrás, tudo é possível. Sim. E é engraçado porque essa parte que você fala que você se emocionou é porque traz aquela lembrança daquela Thailma, jovenzinha lá no Brasil, que nem sabia quando que ia acontecer. Mas tinha aquela fé, um dia eu vou estar lá em Nova York. Eu também tive essa sensação de quando eu conheci Nova York pela primeira vez. Eu fiquei assim, olhando e lembrando, na época que eu ficava vendo stories das pessoas em Nova York, eu falei, ai, eu tô aqui. Amiga, e principalmente quando você consegue pelas suas custas. Sabe? Eu sei que o au pair, ele facilita muito a nossa vinda pra cá. Mas, cara, eu juntei o dinheiro do au pair porque eu trabalhava todo dia à noite numa pizzaria do meu tio. Então, eu trabalhava todos os finais de semana à noite. Eu juntei todo o dinheiro pra vir pra cá, sabe? Eu estudei muito pra passar no ITEP, pra ter certeza, sabe? Eu pesquisava. E aí, eu vim pra cá, não foi porque a minha família tinha dinheiro. Eu sei que o au pair é um programa mais em conta, mas eu poderia não ter conseguido. Pra nossa realidade, mesmo sendo em conta, ainda assim é caro. É caro. E não só ter conseguido financeiramente ter pisado aqui, mas me manter aqui, né? Se a gente parar pra pensar, o au pair... Todos os dias a porta tá aberta. Você pode sair, você pode dizer assim, ó, eu tô cansada desse programa, não aguento mais essa família, não aguento mais essas crianças, vão embora. Mas você escolhe ficar, não importa o quão a vida realmente te bata, sabe? E bate muito, né? Tem meninas que sofrem muito mais. Desculpa, tem meninas que sofrem muito mais do que eu sofri, do que você sofreu. Tem meninas que têm experiências terríveis, mas nem por isso elas desistem. Então, isso é uma coisa que fortalece muito a gente. Sim. E faz a gente dar valor às conquistas. Isso é verdade. Vamos lá pra próxima. Ai, tem mais. Eu achei que tava acabando, Adriana. Tá. Essa daqui. Algo que você aprendeu sendo au pair e vai levar pra sempre. Eu acho que não deixe as pessoas fazerem o que quiser com você, sabe? Se posicione, fale o que você tá sentindo, não aceite qualquer coisa, assim, só porque você acha que você merece menos, que você é só um au pair. Eu acho que isso. Acho que eu aprendi a me posicionar muito, né? No Brasil, assim, eu acho que eu nunca tive tanta necessidade disso. Talvez seja por isso que eu nunca tenha desenvolvido muito bem essa habilidade. Mas aqui, se realmente você não se posicionar, você não tem mais ninguém para te defender. Né? Então, você realmente tem que dizer, olha aqui, eu não mereço menos que isso, você não vai me tratar assim, se eu não quiser fazer, eu não vou fazer, e acabou. Acho que é isso. Sim. Melhor e pior comida americana? Melhor e pior? Tá acabando, amigo, só tem mais duas. Tá. Não, tranquilo. Eu gosto de perguntas, eu só queria ter sabido que eu ia ter as perguntas. Tá, vamos lá. Eu vou falar pegar você de surpresa. Tá. Deixa eu ver. Eu gosto muito do mac and cheese.
Mac and cheese, eu não você é a gostava segunda tanto. pessoa que fala Mas isso. gosto do mac and cheese. Gosto bastante. Não tô me lembrando de nada agora que eu gosto mais que o mac and cheese. Talvez tenha alguma outra coisa. Que mais? E qual foi a outra pergunta que eu não gosto? A pior. A pior? Tem uma comida que a família do Trey sempre traz no Thanksgiving que eu não como, que é uma folha que eles cozinham, chama, acho que é collard greens. Eu acho que é essa. Que eles fazem um ensopado, assim, tem um monte dessas folhas. Eu não como isso, não. É? Não gosto, não. Pra mim foi a pior so far, assim, que eu tenho visto. Não gostei, não. Acho que eu nunca vi dessa, não, essa sopa. É uma sopa que a família dele faz ou um restaurante? Que Não, é vocês uma vão? sopa, tipo uma caçarola, assim. Eles chamam caçarola em português? É isso mesmo? sim. Caçarola, tipo assim. Aí vem as folhas. Eu acho que no Brasil a gente tem algo parecido. Eu acho que chama maniçoba. Ah, Você sabe, ok. se você é do Nordeste também, Sim, né? sim. Você deve ter ouvido falar. Já. Eu acho que parece, mas eu acho que o sabor é diferente. Ah, Mas não como, não. é. Um conselho que você daria pra quem tá vindo agora, como au pair? Como au pair, eu diria, vem com um inglês bacana, pra você saber se comunicar, saber se defender. Não precisa ser um inglês perfeito, mas tenha uma autoconfiança, sabe? Com o inglês. E... era um só, né? Então é só isso mesmo. Esse aí. Ser au pair em uma palavra. Coragem. Arrasou. Acho que é coragem. Superação. A minha. Aí o Tyler vai falar que é brincadeira. E você, o que é? Ser au pair em uma palavra. Difícil. Tyler, tô passada com esse português dele, viu? Amiga, sim, ele aprendeu. Olha isso. Brinca não. Tyler tem que ensinar isso pro Trey, porque o negócio é a gente só tá no hi, my name, hi, bom dia, tudo bom, boa tarde, boa noite, não passa disso. É? Como que tá, inclusive, isso, amiga dele? Ele tá praticando? Amiga, só isso que eu falei. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, café, pão, garfo. Mas você fala café pão. É o que ele sabe falar. Bonitinha. Cara, mas eu acho... o da Ana também. Mas ele tá tentando aprender. O Tyler é porque ele também já tinha o espanhol, né? Então deu uma agilizada. Sem dúvida. Imagina, Tyler. O Sim. espanhol dá um empurrão, assim, no português, muito bom. Sim. Já o Trey, ele sempre me falou que o espanhol era o mais difícil pra ele na faculdade. Não, desculpa, na escola. Mais difícil. Então, ele não... Às vezes, ele tenta empurrar um espanhol michuruca no meio do português e falar, você para por aí, que você não me casou com uma mexicana, não. Mas ele tenta. Ele tenta. Ai, sim, mas não tem problema também, né, amiga? Ele vai aprendendo com o passar do tempo, vai ouvindo. Pelo menos entender, provavelmente ele vai entender. Vai chegar um momento que você não vai nem poder falar mais nenhum segredo, viu? Que né? o Tyler mesmo já era, não Por isso tem que segredo. eu reparei, ele tava rindo aqui dos nossos comentários. Eu falei, tá, ele tá entendendo demais, eu tô achando. Ai, amiga, é isso, cara. Muito obrigada por ter vindo. Foi mara conversar com você. Cara, toda vez que a gente se encontra, a gente tem uma conversa tão boa, né? A gente precisa se encontrar mais, amiga. Verdade, eu acho que flui bem. Eu acho que a gente tem uma conexão bacana. Eu gosto também. E agora que as duas tá no mesmo... Como é que eu posso dizer? No mesmo barco? No mesmo barco. Casadas. Senhoras casadas. Senhoras casadas. Então, a gente tem muito assunto pra conversar, viu? Verdade. Eu gostei de fazer um chazinho da tarde. E bota o papo em dia, amiga. Muito obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. Foi mara. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar e também se inscreve, por favor, pra gente chegar aos nossos 200 inscritos. Exatamente. Já falei pra Adriana que aqui, ó, já vim preparado pra quando o vídeo bater 1 milhão, a gente tá famosa com dignidade. Que bonitinha. Arrasou, amiga. Muito obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Até a próxima.